Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Reconhece-te a Ti Mesmo. Eu sou a Flávia Gimenez, criadora da Swami Liderança e Humanização, um projeto que visa humanizar as empresas através da liderança, semear a comunicação não violenta e facilitar o desenvolvimento humano. Antes de ouvir o episódio de hoje, clica para seguir o canal e fortalecer a nossa rede. E escuta até o final. Começando mais um Reconhece-te a Ti Mesmo, hoje com a Micaelen Rocha. Tá certo, né? Falei certo, que eu chamo de Mi. E aí eu vi lá Mica, eu falei, gente, será que é Mica, Micaela? Eu achava que era Michele, quando você veio. Né? A Mi também é minha amiga aí da jornada do autoconhecimento, com a Ayahuasca. O universo também nos conectou através da medicina. Quero agradecer muito de você ter aceito. Desde quando você veio aqui, eu já comentei com você que eu queria muito que você participasse, você viesse participar do programa. E você já estava na lista e no momento certo acontece, a gente já estava aí tentando algumas vezes agendar e aí deu certo, tudo acontece no tempo certo. Então eu quero agradecer muito que você está aqui e tenho certeza que vai ser um papo incrível para quem não conhece o programa. Eu não apresento o convidado ou a convidada, o objetivo é que a gente conheça e ela se reconheça aqui com a gente e a gente conheça ela através das histórias que ela vai trazer. Então, Mi, vou começar com a primeira pergunta, que é: quem você está hoje? Que eu gosto de falar que a gente está, né, em movimento. Nunca é, porque senão a gente fica limitado. Então, quem você está? Eita! Então, hoje eu estou... eu fico meio perdida, assim, para começar, porque... Eu não sei se porque eu já quero falar tudo uma vez. Me fala tudo, então. Tem muito papo. Então, assim, eu vou começar falando como eu estou profissionalmente. Aí a gente vai continuando. A minha profissão é uma profissão que acho que é milenar, eu acho que é uma das mais antigas que existe, assim. Eu trabalho no ramo da moda e costura. Eu venho de uma família de costureiras, de alfaiate, de modelistas, e hoje eu lidero uma equipe no Tatuapé, nesse ramo de costura. Adoro isso, adoro estar envolvida nisso, é o que eu sou especialista. E hoje eu estou mãe, acho que eu nunca vou deixar de estar mãe, isso aí, eu sou mãe, né, no caso. Eu estou esposa, sou casada, tenho um companheiro aí místico, bem, o Bruninho místico. Que legal. Aí foi para São Tomé, aí ele tirou uma fotinha de joelho lá, com um chapéuzinho, e aí virou o Bruninho místico, o Bruninho da sorte. E é isso, eu mudo muito rápido as coisas, assim. O meu estar, o que eu sou não mudo, mas o meu estar, ele muda muito, tem mudado muito. Eu ando muito em movimento, não fico muito tempo parada em alguma coisa. Então, hoje eu sou isso, tenho essa rotininha assim, que eu não gosto muito de rotina, mas eu sou isso, eu sou a esposa, sou a trabalhadora e eu sou a mãe. Por enquanto é isso. E se sobra tempo, nem tem tempo para sobrar para ser mais coisa, né? Fala sério, quando a gente assume todos esses escopos, porque eu acho que eu gosto de falar aquela ferramenta que nós temos os chapéus, né? Em cada momento da nossa vida a gente usa um chapéu e interpreta ali o nosso papel do momento. E são vários, né? Que se a gente for caçar, tem outros, tem a minha amiga, né? Tem a minha parceira, tem a minha filha, a minha irmã, a minha várias Mis, né? Várias facetas a gente tem na vida. Mas eu falo que essas principais aí que você citou acabam tomando todo o nosso tempo, quase, né? Muito tempo, toma muito tempo. A minha rotina é uma rotina bem... Eu não sou uma pessoa metódica, zero. Não, eu odeio isso, mas, infelizmente, eu tenho essa rotina muito certinha. Levanto todos os dias às 5 horas da manhã, eu vou trabalhar, minha filha vai para a escola, ela estuda em período integral também. Então, o tempo que eu trabalho é o tempo que ela estuda, que dá uma dó da bichinha, mas não tem o que fazer. E aí chego em casa muito tarde, coloco a filha para dormir, é sempre assim, bem metódico, não sobra muito tempo durante a semana. Mas no fim de semana eu sou outra pessoa. Eu sou outra. Chega no sábado de manhã, eu já sou da banda, pô, nem parece amigo da semana. Outra pessoa. No final de semana você tira toda a rotina, é tudo imprevisível. Toda a rotina. Nossa, demais. Aí eu decido juntar com a galera, a gente vai beber, vai cantar, vai tocar violão, karaokê, que eu adoro. É sempre a gente, a Fran, a Fê, as meninas da Ayahuasca, a gente adora, é maravilhoso. Eu amo videokê também. Eu adoro. Muito com a bom. voz que eu tô aqui hoje, vou até pedir desculpa pra quem tá ouvindo a gente. Daria ótimo karaokê. Com a voz que eu tô hoje, o pessoal do karaokê fala, vai pra casa, querida, nem precisava ter vindo. Mas eu amo. Essa música, Flávia. Fulano de tal,
Deixa ele cantar, então. Não vem, não. Eu falei para minha mãe esses dias, ela estava cantando uma música, eu falei, quem canta? Eu fiz essa piada lá, como você é sem graça. Eu faço direto essa piada. Ai, coitada das pessoas. Escuta, Mi, mas assim, você falou, né, de dia de semana, que você não gosta muito de rotina, mas eu acho que é normal também quem tem criança. Qual a idade da sua filha? Tem 8 anos. Então, eu acho que é normal quem tem criança em casa, tem que ter uma rotina, né? A gente, quando é pequeno, parece que a gente é criado numa rotina, né? Eu, por exemplo, eu sou zero rotina. Eu não me dou com rotina. Depois, fazendo a jornada do autoconhecimento, eu fui descobrir o que era isso, né? As crenças limitantes que eu tinha em relação à rotina, que eu achava que pessoas de sucesso tinham que ter uma rotina, né? Aí você compra livros como aquele O Milagre da Manhã, daí você fala, caraca, eu vou morrer pobre, porque se depender disso aqui, gente, não tem condição para mim. Mas aí depois, com o autoconhecimento, você vai descobrindo, né, com o que funciona para você. E aí eu acho engraçado, porque quando a gente é pequeno, é uma série de regras que a gente tem que seguir até chegar num certo ponto adulto e falar, quer saber? Eu não quero seguir rotina nenhuma, eu quero ser livre. E esse lance de viver na presença também é meio incoerente com esse negócio de rotina, você não acha? Porque quando você está vivendo na presença, não tem nada de rotina, não tem nada previsível, é tudo muito doido, é tudo muito louco, não tem hora de nada. Eu fico nesse dilema, Flá, de tipo, eu tô num outro descobrimento, maior despertar espiritual, maior elevação da consciência e eu sou mó certinha para trabalhar, tem hora para tudo, hora para café, não, é meio coerente. Parece que não combina, né? Mas aí eu acho que é aquele lance da gente ficar, quando a gente expande, quando a gente está nesse caminho da expansão, é o famoso equilíbrio que a gente tem que buscar, de viver entre as duas dimensões ali, né? Do despertar, de você viver nessa utopia, né? Na Matrix, ou melhor, fora da Matrix ali, né? E, ao mesmo tempo, saber que a nossa vida, né? Nossa encarnação do momento é essa, e a gente vive aqui, os compromissos daqui são esses, e é assim que a banda toca aqui, né? Eu costumo falar, porque assim, eu nunca fui... A minha criação foi uma criação muito incrível, não financeiramente, mas em princípios, de base. A gente tem muita base. E meus pais, eles nunca ensinaram apego ao dinheiro. Então, hoje, eu penso assim, eu sempre falo isso para as pessoas, meio que elas ficam tipo, nada a ver o que você está falando. Eu gosto muito de dinheiro, só que eu não corro atrás de dinheiro, que nem o meu trabalho, eu amo trabalhar no meu trabalho. Se eu ganhasse, tipo... Claro que eu pensei, eu não pago minhas contas de gratidão ainda. Vou chegar na Enel e falar, gratiluz. Não vai rolar. Seria bom, né? Não rola ainda. Então, eu gosto de dinheiro porque eu preciso pagar minhas contas. Só que não é uma coisa que eu sou apegada. E assim, o que eu penso sobre dinheiro, quanto mais você corre atrás dele, eu acho que ele corre de você. Isso tipo mesmo. Aquela relação... É uma relação meio abusiva. Tipo, você tem que ignorar um pouco ele para ver se ele vem atrás. Eu penso assim. Não é uma coisa que eu me esforço assim para ganhar. Acho que tem muito a ver com a maneira como eu fui criada. Eu não tive muito acesso eu vim ter acesso a coisas na minha vida adulta, depois que eu comecei a trabalhar. Então, eu não tenho esse apego a valor. Eu tenho muito apego não, muito apego a dinheiro. Eu tenho muito apego a valor, realmente. O que vale a pena. Então, para mim, eu vivo uma vida muito simples. Eu penso assim, eu não preciso de muita coisa para viver. Muita coisa eu falo, tipo, financeiramente. Claro que é muito bom você conhecer vários lugares maravilhosos, viagens e tudo. Mas, para mim, eu vivo uma vida tão simples. Para mim, viver é tão simples. E a gente pode criar memórias com coisas tão simples que dinheiro não é uma coisa que eu sou fissurada por dinheiro. Embora eu ganhe muito dinheiro. Acho que é porque eu não corro atrás dele. Acho que vem. É isso. Nossa, isso que você falou é perfeito, assim. Gostei da analogia que você fez. É tipo um relacionamento. Você tem que dar uma esnobada para ver se ele veio atrás de você, né? Você sabe que eu li uma vez um livro sobre dinheiro, e ele era um livro... eu não vou saber o nome agora, mas é baseado no Ho Oponopono, né? Nessa crença havaiana e tal, trazia um pouco até da constelação familiar e tudo mais, do Bert e tudo mais. E achei super interessante. Lá falava muito isso, que o dinheiro é isso mesmo, né? Quanto mais você corre atrás dele, mais você vibra em escassez, de eu preciso de dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro. É óbvio que falando é fácil, né? Porque eu falar até pessoalmente, eu tenho que eu tinha ainda tenho muita crença limitante em relação a dinheiro, assim. Exatamente por isso que você falou, assim, isso vem do berço, né? Vem da criação, vem de como os nossos ancestrais lidavam com dinheiro e tudo mais. E é isso. E aí,
quando eu li esse livro, eu falei, é isso mesmo. Então, assim, você agir como se você já tivesse e confiar de que ele vai chegar, né? Então, quando você não tá dando muita bola para ele, ele aparece. Parece que tudo na vida, né? Quando você menos espera. Não falam assim do amor também, né? Quando você menos espera, acontece. E acho que o dinheiro também vem aí. Isso que você falou do valor, né? Do valor das coisas, eu também hoje vejo assim. Eu acho que dinheiro é oportunidade. Nessa vida, a gente estava falando dessa dimensão, de tudo que ela exige e tudo mais, a gente está num mundo capitalista pra caramba, e eu falo para minha mãe, para você, hoje, você sair na rua e dar um sorriso é R$100, tá? Se você não tiver R$100, fica dentro da sua casa. E desliga e sai do Instagram também, porque é capaz de você gastar mais de R$100 em minutos que você tiver no Instagram. Muito dinheiro. Velho, tudo é dinheiro, tudo. Então, assim, é isso. Então, você dar valor realmente nas coisas, nos momentos, e tratar o dinheiro com carinho, porque ele vai te abrir portas aí que você... que nem você falou, quero fazer uma viagem, show, você vai precisar do dinheiro. Você quer comer num lugar legal? Maravilha, precisa de dinheiro. Eu dou risada quando eu vejo aqueles memes, dinheiro não traz felicidade. Aí coloca lá o preço do Netflix, da academia, do restaurante, traz sim, Lírico, eu sou bem feliz com tudo isso daqui. E é isso, mas você falou, foi perfeito. Pegar o gancho nisso que você estava falando e te fazer a pergunta que eu gosto de fazer também aqui, que é quais as atividades que você faz hoje que te dão mais prazer, né, nesse momento da sua jornada? Atividade, olha, quando você fala de atividade, você quer qualquer atividade? Tipo, qualquer atividade, coisas que você faz que te colocam nesse centro, te trazem de volta para você, né? Porque se a gente não toma cuidado, a gente se perde aí nessa correria. Se perde. Olha, eu já tem um tempo que eu tenho entrado nessa jornada de autoconhecimento, e uma das coisas que tem, aliás, me ajudou muito com a minha ansiedade, que eu tinha uma crise de ansiedade terríveis, é a meditação. E assim, não é a meditação de eu sentar aqui e ficar, sentir o cheiro de incenso, não. Uma coisa muito, muito profunda, assim, às vezes eu chego muito, principalmente sexta-feira, que é o dia que acumula a semana inteira, de entrar dentro desse meu quartinho aqui e vou acender um incenso, vou me conectar comigo mesma, e às vezes eu escuto até um pagode na hora de meditar. Show! Porque é o que eu tô precisando escutar. Aliás, meu Spotify, eu falo que meu Spotify ele tem vida própria, ele sabe que eu quero escutar. Então, eu ponho uma música e ele fala, agora você precisa escutar essa daqui. E ele me manda. Mas, assim, o que eu mais amo assim, fazer é meus amigos. A gente se reúne muito. Eu tenho um grupinho de amigos que eles são incríveis. São pessoas incríveis. Eu sou apaixonada por eles. Ela sempre fala, vocês vão ter que me aguentar, porque eu amo você, eu amo. A gente se senta para tocar violão, a gente se senta para falar besteira, a gente... tipo, é muito terapêutico para mim, tá? Com meus amigos, porque eu gosto desse negócio de estar presente, de rir, de falar besteira, de abraçar as pessoas. Eu amo isso. O que me move é estar com pessoas. Então, assim, a atividade que eu tenho mais feito, assim, ultimamente, é me reunir com meus amigos. E, nossa, eu amo isso, eu amo demais. Eu nem sei o que eu faria ser, né? Eu não entendi. É a troca de energia, né? Que é muito forte, né? Quando você está presencial. E quando você está entre amigos, é melhor ainda. Realmente, você falou, é terapêutico. A palavra é essa mesmo, é muito terapêutico. É terapêutico. Eu não faço, já tem um tempão que eu não pratico exercícios físicos, então não tenho tempo para ir para academia, não adianta, já aceitei isso, que eu não vou ser uma gostosona em 2022, não vai rolar. Também já super aceitei, estou lidando tranquilo com isso. Eu aceitei, eu falei, não adianta mais. Até parou de vir anúncio para mim de fitness, a receita acabou. Até o Instagram já desistiu de mim. Então o Instagram falou, deixa aqui, vamos mandar outra coisa para ela. Deixa isso na prova. Ela quer viajar e ver de novo. Isso, vamos mandar aqui os pacotes para ela, vamos fazer outras coisas. Para mim também não aparece nada. O seu Spotify tem vida própria, para mim é o próprio Instagram, que ele realmente não me manda nada de negócio de malhar, nada disso. Ele me manda outras coisas, só consumo, só os negócios que às vezes eu falo, gente, o universo, será que tá pedindo para eu comprar essa bota? Porque ela aparece tanto para mim. O universo assim, eu tô sabendo de nada. O universo, querida, vá treinar, malhar esse corpo seu aí, que é isso que eu tô querendo que você faça. Escuta, e você estava falando do lance dos amigos, né? Eu hoje vivo uma parte da minha jornada que é bem mais solitária do que, acho que de todas as épocas da minha vida, assim.
porque eu sempre fui uma pessoa de muita troca, sempre saí, sempre estava em roda de amigos, sempre fui mais da rua do que de casa. E já faz uns 4 anos, acho que já vai para 5 anos que eu estou nessa fase da jornada, assim, mais introspectiva. Eu estranhei bastante quando isso aconteceu comigo. Não sei se já teve essa fase. Já tive essa fase. E como que foi, assim, para você, né? Porque eu falo para todo mundo que existe quando a gente está nessa jornada, né, do autoconhecimento, quando a gente está na presença da jornada da evolução, a gente percebe que em alguns trechos a gente voa sozinho. Porque é necessário você ficar com você mesmo e é isso, e você vai sentir falta, depois você vai se acostumar, que eu também falo que a solitude também é gostosa, depois que a gente acostuma. É muito boa, é muito maravilhosa. E aí depois eu penso que volta, né? Como na sua vida aí, depois você reencontra um outro bando que faz mais sentido para a sua vida, né, para sua fase e tudo mais. E como foi para você essa fase, assim, de solitude aí? Olha, Flá, eu nunca fui de ter muitos amigos. Nunca fui. Eu vou falar um pouco sobre como eu lidava com relacionamentos, porque para mim era muito difícil. Eu cresci na religião evangélica, cresci de berço, sempre fui evangélica. Hoje eu não sou mais. Hoje eu não sei nem como me denominar. Acho que eu sou universalista, né, eu acho. Eu sou do universo. Sou uma viajante do tempo, igual você me chamou uma vez na ayahuasca. Sou uma viajante do tempo. Tá aqui só de passar. Então, assim, eu tenho 2 amigas que são de infâncias, mas eu só falo com uma, de infâncias mesmo. Porque, assim, eu acho que a infância é o que vai determinar como você vai lidar o resto da sua vida com tudo. Isso é muito forte para mim. Então, eu me mudei muito de lugares. Meus pais, eles, sei lá, acho que deve ter descendência cigana, porque eu me mudei para muitos estados. Então, eu nunca consegui criar um vínculo muito forte com ninguém na infância. Nunca. Tipo, sabe aquele seu amiguinho de infância que você cresceu? Não, eu só tenho uma amiga de infância que eu passei só 5 anos da minha infância com ela, pouquíssimo, só que a gente se fala até hoje. Minha amigona Sara, que mora em Minas, foi para longe. Então, eu não tenho muito, eu não sei como formar eu não sabia até pouco tempo atrás, como formar um relacionamento desde o início, sabe, na base, tudo, para até chegar no nível em que se torna muito natural você se relacionar com essa pessoa. Eu nunca tive isso, eu não sabia como fazer isso. Então, as pessoas entravam e saíam da minha vida e saíam, entravam e saíam. Então, eu nunca tive problema em estar só, nunca. Porque, assim, eu sempre amei quem eu sou uma pessoa muito engraçada, que eu faço as pessoas rirem demais, e muito extrovertida, e para mim tudo tá sempre bom, sempre. Eu sempre fui uma criança que tudo tá sempre bom. Eu sempre, tipo, até momentos em que porque eu passei por muitas coisas terríveis que uma criança não deveria passar. E até nesses momentos eu conseguia, como que eu posso falar? Como que fugiu a palavra? Eu conseguia, tipo, resignificar o que estava acontecendo comigo para uma coisa boa. Se bem que tem algumas coisas que não tinha como resignificar, sim, mas eu levava isso para um lado bom. Então, quando eu tive períodos muito sozinha, que eu não conseguia explicar para as pessoas o que eu estava passando, as pessoas se afastavam e eu nunca tive problema em estar só. Então, eu me sinto muito bem se eu chegar num fim de semana e ficar sozinha em casa, tomando um vinho, escutando uma música, eu adoro minha companhia. Ou estar reunida de amigos, que para mim é melhor ainda. Então, eu nunca tive esse problema. Quando começou mesmo o despertar espiritual na minha vida, que foi com muito tempo atrás, e que eu comecei a ver, tem alguma coisa aqui mudando, e eu comecei a ficar mais introspectiva comigo mesma. E eu fui deixando as pessoas irem, eu sempre deixei a vida seguir esse curso, tipo, eu sempre aceitei muito, hoje a pessoa quis se afastar de mim, vai com Deus, eu tô tranquila, amanhã se der para voltar, volta, se não der, foi. Eu sempre tive esse entendimento muito claro, de tipo, a vida é ciclo, tudo é formado por ciclo. A vida inteira é nascer e morrer, o ciclo se fechar e abrir. Eu me lembro, quando eu era criança, me levaram para o velório. Eu nem me lembro de quem que era de um parente meu. E antigamente os velórios duravam tipo a noite inteira. Hoje, acho que talvez por causa da pandemia também, é um pouco tempo. E aí eu achava que um saco, porque eu tinha que ficar acordada à noite, minha mãe não deixava eu dormir, porque eu tinha que estar ali para velar o morto. E eu ficava tipo, mano, que viagem dessas pessoas. E eu me lembro acho que eu tinha uns 7 anos. Eu via muita gente, todo mundo chorando, aquela choradeira a noite inteira, e eu não entendia. Aí eu cheguei perto
do caixão uma hora, e eu fiquei olhando assim era um homem, eu não me lembro se era meu tio, não lembro. E eu ficava assim, tipo, mano, que viagem, as pessoas estão chorando e ele não sei nem o que ele tá fazendo aqui deitado, eu não entendia o que era a morte. Mas na minha cabeça era tipo assim, ele morreu, acabou, tipo, ele já foi, não tá mais aqui, acabou, por que as pessoas estão chorando? E aí, ao longo disso, quando outras pessoas foram morrendo, eu comecei a perceber que, assim, quando minha avó faleceu, que foi uma das mortes mais doloridas, minha avó teve Alzheimer. Minha avó veio do norte, uma pessoa extremamente forte, muito forte. E eu via, minha avó teve Alzheimer, e eu comecei a ver como que essa doença ela tirou a dignidade da minha avó. Então, foi uma época que eu era adolescente, era a época de querer sair, de querer beber, de querer sair com os amigos, e eu não podia, porque eu tinha que cuidar da minha avó, junto com as minhas irmãs. Minha mãe tinha acabado de ganhar minha irmã mais nova, não podia, ela tinha tido uma cesárea, não podia ficar com a minha avó, e o processo da minha avó foi muito rápido, ela começou a perder a memória muito rápido, esquecia quem ela era uma criança, ela voltou a ser um bebezinho. Então, a gente tinha que dar banho, a gente tinha que trocar fralda. Então, eu cuidei muito, com muito amor da minha avó, muito, a gente cuidou muito. A gente parou uma parte da nossa vida para isso. E quando a minha avó faleceu, eu não senti vontade de chorar. Zero. Não senti nenhuma vontade. Aí tinha, tipo, quando chegou numa hora de enterrar, que desceu o caixão, algumas das minhas primas, não sei nem se elas vão escutar isso, esse podcast, provavelmente, choravam, assim, desesperadamente. E tinha uma delas que queria até entrar dentro do buraco lá do túmulo. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, aí, tipo, expandiu mais ainda a minha mente, tipo, realmente, a dor da perda é para quem não soube realmente viver. Que eu costumo muito de falar de dar flores em vida. Para mim, levar flores para um velório, para mim não rola. Se eu não dei flores para essa pessoa em vida, e flores eu falo de presença, de dar atenção, de dar meu tempo para essa pessoa, para mim não adianta nada eu chegar, porque ali acabou, ela não está mais ali, não existe mais, ali é só um corpo, é só uma matéria. Uhum. Então, esse entendimento para mim é muito importante dar o tempo às pessoas, porque depois que morre, para mim, eu entendo a morte, então, para mim, tem gente que tem muito tabu ainda com esse negócio da morte. Tá vendo, Flávia? Eu sou desse jeito, eu começo a falar sobre uma coisa, eu já tô falando. E eu não, né, querida? Eu sou assim também, então eu tô super te acompanhando, tô entendendo tudo. Quem não tiver, que lute, volte. Quem não tiver, volta do começo para conseguir. Volta do começo, vocês vão entender. Depois a gente faz um resumão. Isso aí. Mas eu concordo com você, e isso que você vem falando, né? Para mim, a palavra é desapego, né? Ou melhor, acho que desapego não, porque dá a impressão de que, eu pelo menos acabo vendo a palavra apego ou desapego, apego como aquela possessão negativa e o desapego como não tá nem aí, não tem muito meio termo, não né, é a palavra. Mas ou melhor, podia ser então a facilidade de fechar um ciclo, que isso é um desafio para o ser humano. Não é todo mundo que consegue, só você que é viajante do tempo aí já tem bastante maturidade para isso, porque a maior parte de nós, seres humanos, não estamos nesse estágio, né, com essa facilidade de fechar ciclos. Né? Eu estou lidando melhor agora com essas questões de deixar ir, como você falou, né? Quando a pessoa decide que vai embora da minha vida, tudo bem. Se a gente tiver que se encontrar, ótimo. Se não tiver também, que você seja muito feliz. Eu tô sendo essa pessoa agora. Como eu sempre tive muito, assim, eu penso que antes, né, o outro estágio que eu estava de evolução, eu precisava de muito apoio. E eu também acho que as pessoas são todas, né, apoio uma das outras aqui nessa vida. E aí eu acabava que me apegava mesmo, a ponto assim, tipo, me apegava nas pessoas no sentido, eu gosto tanto de você, quero que você fique para sempre comigo. E aí esse negócio muito de confiança, né, também. Eu sou uma pessoa muito fácil de confiar. Quando eu conheço as pessoas, eu falo, eu vou de cabeça. Eu quero conhecer tudo que essa pessoa tem de bom e tal. E isso também é um risco, porque às vezes a gente acaba se decepcionando depois, né, com as energias incompatíveis e tudo mais. Então, hoje eu estou lidando como você, com essa facilidade de ir e vir da vida. Eu também lido bem com a morte. Também acho, porque hoje eu me considero universalista, que também já passei por vários dogmas e tal, mas eu sempre acreditei em reencarnação, e eu acredito que a gente está aqui num plano, né? Minha mãe fala muito isso, é o contrato, a gente tem um contrato aqui, quando esse contrato acaba, a gente volta. E eu sinto, assim, cada vez que eu expando mais a minha consciência, cada vez que eu mergulho mais nessa jornada e vou me conectando com as minhas outras
facetas, com minhas outras vidas, com os outros recursos que eu trago no meu DNA e tudo mais, as experiências anteriores, fica cada vez mais claro para mim que eu não sou daqui, eu tô aqui de passagem. Então, assim, ok. Na hora que eu tiver que ir embora também, tudo bem, né? Eu espero isso, que você falou, que eu tenha vivido decentemente aqui, do jeito que era para ter vivido, né? Isso que você falou é perfeito, das flores, né? Eu também nunca gostei de velório, não gosto. Dou graças a Deus que depois da pandemia estão velando as pessoas menos tempo, porque eu acho que não tem necessidade de deixar, né, aquela dor ali, aquela energia de dor perdurando ali, as pessoas chorando e lembrando de coisas. As poucas experiências que eu tive de velório, tem metade vibrando nessa energia de dor e o resto da família tudo falando, caraca, faz 1000 anos que eu não te vejo, é uns papos de aranha que você fala, meu, chega a ser um desrespeito com a pessoa que morreu, né? Falar, vai embora para sua casa. Então é muito doido, eu também não gosto de velório, mas isso que você falou é engraçado, né? Como tem algumas pessoas que têm a dificuldade do desapego mesmo da pessoa, né? Do ciclo, não tem a facilidade de entender o final do ciclo. E aí e esse olhar sempre para a morte, mas não é só aí que acontece. Esse tipo de pessoa que não aceita a morte também é a pessoa que não aceita quando um relacionamento termina, quando um amigo vai embora, quando o amigo arruma um outro amigo e acaba que a amizade fica meio balançada. As pessoas que têm esse perfil, que né, que tem dificuldade para lidar com esses cenários, é essa pessoa aí que na hora que a pessoa morre, ela quer ir junto. É isso aí. Essa é a quer ir embora junto. É isso aí mesmo. Bora, vamos pegar o gancho falando dessa... Quero continuar falando desse seu despertar. Queria que você contasse aí mais algumas experiências que você... Mais um que eu chamo de resgate, né? Quando a gente começa a despertar, expandir, parece que a gente resgata algumas sabedorias, né? Você sente isso conforme você vai despertando? Assim, nossa, isso Muito. Parece que eu sempre soube e agora tá fazendo todo sentido. Só jogou uma... Nossa, eu falo isso direto pra minha irmã, porque assim, eu tenho uma irmã que ela tá muito nesse processo de fazer imersão, ela tá fazendo cursos para se tornar terapeuta quantiônica, então ela, toda vez que eu converso com ela joga uma luz assim, sabe quando você sabe, eu já faço isso, só precisava de uma consciência de que eu tô fazendo isso e que isso é uma técnica, sei lá, não sei. Sim. Não entendo muito sobre as técnicas. E é muito isso, muita coisa que eu vivo e que eu vivi, eu nem sabia que tinha gente que fazia curso para isso. Muita gente. Parece que agora tudo virou um nome, né? Antes era só um dom, agora virou um nome, né? Virou um curso. Às vezes eu falo assim, nossa, algumas pessoas vêm conversar comigo, principalmente quem faz imersão, porque eu já fiz muito retiro espiritual, eu já fiz hipnoterapia, eu já fiz muito, acho que de tudo um pouco. Já fiz ayahuasca, que foi, nossa, experiência maravilhosa. Então, eu sempre busco experiências. Acho que o meu despertar espiritual começou com isso, porque quando eu era da igreja evangélica, eu sempre tive a minha mediunidade muito aflorada. Então, eu sempre fui muito de sentir de um nível tão profundo, assim, de olhar para a pessoa e sentir exatamente o que ela estava sentindo, num nível que eu não sabia explicar. E, infelizmente, na igreja evangélica, eu fui muito poldada desse lado. Por quê? Por conta de outras religiões. Eu costumo falar que, por exemplo, meu ex-marido, eu gosto de dar exemplos que fica mais fácil. O meu ex-marido, ele foi 25 anos do candomblé, ele nasceu no candomblé. E eu nasci na igreja evangélica. E aí eu não conseguia entender, tipo, alguns pastores falavam muito sobre julgo desigual, que você não podia se relacionar com uma pessoa que é de outra religião, porque não ia dar certo. E aí eu ficava assim, mas como que eu vou chegar no meu ex-marido e falar assim, cara, tudo que você viveu até hoje tá errado, porque só existe um caminho, que é o caminho da igreja evangélica, e não entrava isso na minha cabeça. Como que é? Porque para ele seria a mesma coisa na minha religião. E eu achava um absurdo isso. Então eu comecei a ler, quando eu me casei com ele, eu comecei a ler livros sobre espiritismo e comecei a me aprofundar sobre a religião do candomblé. Me despertou muitas coisas. E aí eu comecei a pesquisar sobre outras religiões, e algumas pessoas têm dificuldade de escutar isso, mas eu vi que todas levam para... É a mesma procura, todos procuram pela mesma coisa. E uns sempre o mesmo, preencher aquele vazio que existe dentro da gente, que não tem... É só com isso mesmo que a gente preenche. Infelizmente, hoje eu não gosto de religiões por esses... Olha, hoje a minha dicção
Tá maravilhoso. Tem algum exercício aí para dicção? Porque hoje a Para minha dicção tá dicção? perfeita. Nossa, mas eu tô te ouvindo super bem. Eu tô te entendendo muito bem, querida. Pode continuar. É que você tá na mesma conexão. Só uma pausa, assim, que você estava falando esse lance da religião, eu derrubei tudo aqui. Você estava falando da religião, né, que tudo leva para o mesmo. Eu estava lendo um livro recentemente, agora, de psicografado, que eu gosto desses romances psicografados e tal, e aí não falava, né, sobre religiões, mas era da era dos escravos e tal, e falando de como era a diferenciação que faziam, né? Tipo, os escravos tinham uma vida totalmente à parte e os brancos, né, outra, enfim, tinha muito esse lance da igreja, né, antigamente. Eu acho que a gente acabou ficando com tanta religião exatamente por conta da divisão que era, ó, você não pode fazer parte desse grupo, então você vai para lá. E aí todo mundo nessa necessidade da fé, porque a espiritualidade é uma das necessidades que a gente tem, né? É uma das áreas da vida, ela não pode ser negligenciada. Então, todo mundo teve que achar um jeito de buscar Deus, né? Então, cada grupo foi criando a sua maneira de buscar. E como, né, durante muito tempo a gente vem nessa crença humana de que alguns grupos são melhores que os outros e por aí vai, parece que está todo mundo querendo ocupar um lugar diferente, maior, né? Cada vez buscando isso, enfim, acho que a gente ainda está vivendo isso, infelizmente. Sim. E aí acabou que temos trocentas religiões, né? Porque os grupos foram criados, né? Todo mundo, os escravos, né? Que trouxeram aí o candomblé, a umbanda e tudo mais. Então, todo mundo teve que ir fazendo a sua religião. E hoje em dia, na etapa que a gente está de reencarne, acho que quem nunca passou por todas elas, acho que todo mundo teve o privilégio de visitar um pouquinho de cada. Então, é isso, é você se encontrar mesmo, né? A religião hoje é isso, é se encontrar, porque, na verdade, todas elas levam para o mesmo lugar, não tem Sim. Nossa, eu falo isso para os meus pais, porque meus pais hoje eles não são mais evangélicos, eles não frequentam mais, mas eles ainda têm muito disso enraizado. Então eu falo isso, pai, tudo leva para o mesmo caminho. Meu pai fica doido. Então, assim, meu pai, ele sempre deixou a gente muito livre, o que eu acho, nossa, o que eu amo na minha criação foi isso, ele sempre deixou a gente muito livre para escolher nossos caminhos. Ele sempre ensinou todo o fundamento da religião evangélica e tudo, mas ele sempre deixou a gente, ele nunca impôs nada, a gente nunca foi aqueles evangélicos bitolados, assim, de tipo, eu vou excluir todo o resto, vocês vão tudo pro inferno e só a gente que vai para o céu. Até porque ele sempre falou muito sobre Jesus pra gente. E quando ele falava sobre Jesus, entrava em parafuso o que a igreja ensinava pra gente sobre a religião. Porque Jesus sempre foi um cara muito solto. Não tinha esse negócio de, eu vou para a igreja, vamos todo mundo para a igreja. Não tinha isso. Pô, ele pegava os caras, ele podia muito bem, na minha visão. Se fosse para vir, tipo, para criar uma religião, uma coisa muito... Pô, ele pegava os religiosos daquela época, os caras que conheciam, que eram putas estudiosos. Não, ele pegou os carinhas lá que pescavam, os caras que viajavam na maionese, trocou o nome de todo mundo e vamos aí andar pelo deserto. Então, nossa, eu ia adorar andar com Jesus, porque eu ia ser da turma de Jesus demais. Com certeza. Muito top. Então, tipo, não tinha esse negócio. Eu acho que Jesus tinha até meio que ranço desse negócio de religião. Nossa, quando os caras começavam a falar, acho que ele revirava o olho, tipo, vai, continua aí falando sobre. Então, depois que eu comecei a despertar e depois que eu entrei muito na igreja evangélica, no sistema da igreja evangélica, foi que eu falei, não quero isso para mim, porque não tem nada, eles limitam muito Jesus. Eu acho que o problema das religiões é limitar muito o ser que é Jesus, que é ilimitado, não tem como. Por exemplo, na igreja evangélica, a gente cresce no grupo das crianças, vai para o grupo dos jovens, depois para a mocidade, o maior pico que a mulher pode chegar, eu acho que é a diaconisa. E chega ali, acabou. E eu fico tipo, como assim acabou? Como que eles podem limitar Jesus desse jeito? Podem limitar Deus? Deus é limitado, Deus não só Deus, nós, né? Não tem como. Então, e aí eu ficava tipo, não pode ser só isso. E aí acho que aí começou minha curiosidade de conhecer as outras coisas. Porque não pode ser só isso. Eu sempre tive isso na minha cabeça, não pode ser só isso. E aí eu comecei a ir para os retiros espirituais. Eu fui para vários, acho que eu perdi a conta de quantos retiros espirituais eu já participei. Muitos. Você já fez aquele retiro do silêncio, em ficar vários dias em silêncio? Não conseguia ficar em silêncio, eu era sempre chamada a atenção, porque eu não podia falar. Eu tô doida para fazer um.
O pessoal fala que eu não vou conseguir. Explica para minha criança interior que ela tem que ficar calada. Não explica, não dá, não rola. E aí sempre vinha as servas, tanto que eu passei tanto por esse retiro espiritual, de chegar ao nível de eu ir fazer, de servir as pessoas no retiro espiritual. Então aí eu entendia que, pô, vou ter que ficar em silêncio, só que como que eu vou repreender alguém se na minha vez eu não ficava? Era muito complicado. E era muito, valeu demais todos esses retiros que eu vivi. E toda aquela preparação que a gente faz quando a gente está lá, é um ambiente muito sensível, é um ambiente energeticamente preparado para aquilo, para curar. Eu fui muito curada de vários traumas que eu passei na infância através dos retiros espirituais, que foram coisas que não sei se eu posso abrir assim, falar, você falou que eu posso falar assim, filtro. Pode falar o que você quiser aqui. Porque assim, eu vou abordar alguns temas que para algumas pessoas são gatilhos, mas que para mim hoje são paradas super bem resolvidas na minha vida. Eu fui uma criança que sofreu abuso sexual. Eu tinha até comentado com vocês na ayahuasca. Sim. E só que assim, como eu sempre fui de resignificar tudo que eu passava, eu achava que isso não tinha afetado a minha vida. Pô, como isso não afeta a vida de uma criança? Afeta demais. E aí, na minha vida adulta, quando eu comecei na minha vida adulta, não. Eu falo adulta porque, para mim, eu tenho uns 80 anos, assim, mental. Eu vivi muita coisa já. Então, com 14 anos, eu devia ter uns 50. Tá. Mentalmente. Então, assim, nos meus 13, 14 anos, que foi quando eu abri para minha mãe, que ela acabou não tomando nenhuma atitude, assim, drástica que talvez eu esperasse. E eu acabei criando mais mágoa em relação à minha mãe, que eu já tinha algumas coisas por causa da infância, e que acabou prejudicando mais, porque eu não tinha consciência de que os abusos tinham me afetado. Eu comecei a ter consciência depois que eu comecei a crescer. Eu não entendia, por exemplo, porque eu só queria me relacionar com homens muito mais velhos que eu. Eu não entendia. Pô, o primeiro toque que eu tive sexual foi com um homem mais velho. E para mim, era uma preferência minha de homem. Não, era pelo que tinha acontecido comigo. Era um registro. E isso demorou muito até eu despertar mesmo, tipo, eu preciso tratar isso. Não, eu comecei a ter depressão, eu fui uma pessoa muito depressiva. A pessoa que mais ria, eu era a pessoa que mais ria, que mais doava, mas eu era a pessoa mais depressiva, que já tinha tentado suicídio, dos meus 13 aos meus 17 anos, eu tinha tentado suicídio umas 10 vezes. E para mim, aí eu tentava suicídio, não dava certo, bola pra frente, vamos continuar a vida, vamos ver onde vai dar. Até chegar, nos meus 18 anos e falar, não, eu tenho uma parada errada que eu preciso tratar, eu preciso resolver. E aí foi quando eu comecei a fazer terapia. Não tem como, porque também terapia para mim era um tabu. Só gente que é doida que precisa de terapia. Terapeuta, eu sou louca, sou normal, para mim não tenho nada demais. E aí quando eu comecei a mesmo fazer terapia, que eu comecei a fazer... enxergar mesmo onde estava o problema, e o ponto que lá, onde estava o problema, lá atrás, era muito... E, veio tipo uma avalanche, deu muita coisa para tratar de uma vez só. E aí eu nunca mais parei também, nunca mais parei. Aí eu procurei hipnoterapia para me fazer, fiz terapia holística, fiz mesa quantiônica. Eu fiz coisa demais, acho que nem sei o que falta mais para fazer. E tudo se completa, né? E aí você vai percebendo assim que tudo vai se completando, tudo que você vai buscando, parece que são pecinhas que você precisava buscar para realmente tratar toda essa dor e ir evoluindo e ir expandindo e tudo mais. Isso que você falou assim é muito rico, né? Falar sobre, a gente já falou em outros episódios aqui também, a gente já acessou outros gatilhos aí, existem vários, acho que todos nós trazemos. Essa frase que você falou foi perfeita, que as pessoas realmente verbalizavam isso. Eu já tive a oportunidade de me relacionar com um cara que ele falava isso. Terapia é coisa para doido, não sou doido. O cara tinha uma estrutura familiar assim horrível, várias coisas assim, muita dor, assim, mais visível, sabe? Assim, visível de ser verbalizada diariamente dentro de casa e tudo mais. E continuar nessa crença de que terapia é para doido. E o que eu tenho para dizer é, graças a Deus, todo mundo percebeu que é doido agora. Não é? Porque agora a gente viu que todo mundo realmente está doido. A gente está doido há muito tempo. Se olhar as crianças, já vem um pouco doida. As crianças já vem, as crianças dessa geração já nascem já. Já nascem um pouco doida. E que bom que somos doidos, que a loucura também tem seu lado positivo. Mas... o ser humano, ele carrega muitos traumas, e isso que você falou também, eu achei bem importante falar.
Às vezes que você acha que, não, eu passei por isso, foi uma dor profunda e tal, mas eu lido super bem com isso, eu escuto também muito isso dos meus clientes, de algumas pessoas. Já tive a oportunidade de falar, não, eu passei por eu tenho uma relação difícil com a minha mãe, mas, eu lido bem com isso. Óbvio, a impressão que dá é que a gente sempre vai lidar muito bem com os nossos problemas, porque a gente é programado para isso. A gente não é programado para parar, para estagnar. Tanto é que quem para no problema acaba ou falecendo de suicídio, depressão, né? Existem várias formas da pessoa morrer por dores emocionais, por doenças emocionais, porque ela paralisou no problema. E a gente não foi feito para isso, a gente foi feito para, isso está doendo muito, o seu próprio cérebro, ele já tem um sistema de defesa, que ele vai jogar isso para o seu inconsciente, você vai ficar só com o registro da dor ali, ele não vai ficar te trazendo toda hora a cena na sua mente para você viver em sofrimento, porém o registro existe. E você vai trabalhar com aquilo que você tem registrado na sua cabeça, porque 95% das suas ações é direcionada pelo seu inconsciente, pelos registros que tem ali. Outra coisa, registros são feitos por grandes impactos emocionais, sejam eles positivos ou negativos. Então, imagina um estrago, né? O tanto de registro ruim que a gente não tem. Tem um monte, porque a gente passa por várias situações doloridas, né? Eu vou falar para você, em alguns retiros de trabalhos de imersão que eu já fiz, eu tive oportunidade de acessar registros do meu inconsciente que eu não fazia ideia que estavam ali. Você fala, cara, realmente, eu lembro que isso daqui doeu tanto na época, mas eu nem lembrava mais disso. Mas ele estava lá. A dor existia. Quando você vai fazer um trabalho de perdão, vem pessoas na sua mente que você fala, caraca, eu achei que essa pessoa nem existisse mais. Existe, querido, tá aqui, a dor tá aqui registrada. Então, assim, é muito doido. Então, fica o convite para quem está ouvindo a gente de buscar, sim, ferramentas que vão te levar a acessar essas coisas, porque é libertador. Porque também tem a pergunta, né? Minha tia já me fez uma pergunta uma vez, mas para quê? Para que você quer evoluir? Mas para que acessar essas coisas? Realmente, né? Tem gente que pode fazer essa pergunta, mas por que curar, né? Se você tá... Porque a gente não faz tudo que veio fazer se a gente não tirar essas pedras, né, do caminho. Para a gente acessar o nosso, né, a alta performance, nossa melhor versão, como estão falando por aí agora usando esse termo, né? Para a gente realmente fazer tudo que veio fazer e fazer com a maestria que veio fazer. Você estava falando ali, né, sobre limitar o poder e tal de Jesus e tal. Eu acho que as religiões, infelizmente, elas limitam mais do que o poder de Jesus, elas limitam os nossos poderes, né? Quando a gente pelo menos a crença que eu tenho, da gente ser, cada um de nós, uma centelha divina, com grandes poderes, com grandes responsabilidades também aqui, né? Veio aqui fazer alguma coisa, não veio aqui só mexer no Instagram e passear. A gente veio fazer coisas aqui. E para fazer essas coisas é preciso curar, porque esses são os grandes desafios que essa vida nos traz. E, né, é lógico que é um papo para a gente também, é papo de maluco, mas daria para a gente ficar 1000 horas falando. Mas, vem a dúvida, mas por que, então, passar por isso? Né? Por que vir com essa história? Por que a gente, né, na infância tem que passar por certas coisas? Eu também tenho histórico como o seu e tal. Por quê? Por que viver isso? Porque a gente programou isso. Em algum momento a gente veio fazer essa cura e precisava ter passado por isso, por essa situação péssima para a gente conseguir curar, ou então sendo um padrão ancestral que uma hora isso vai ter que parar e a gente vai ter que quebrar, enfim. Existem várias explicações, mas para achar as explicações tem que ter muita coragem e ir atrás, né, Mi? Muita coragem. Foi como eu falei para você quando a gente fez a ayahuasca. Eu tomei essa coragem de me curar e me abrir, porque eu pensava assim, isso foi sempre um segredo na minha vida. Então, quando eu decidi abrir, que eu comecei a ver que a maioria no meu redor também tinha sofrido abuso sexual, eu comecei a ver que, isso é muito mais normal do que a gente pensa. Eu posso falar que hoje 90% das relações que eu tenho com mulheres, 90% sofreram abuso sexual na infância. Então, o falar, quando uma se levanta para falar, meio que quebra isso, porque infelizmente ainda é vergonhoso para quem sofreu. Que nem eu tive a oportunidade de ir até o hospital onde o meu abusador estava internado, porque ele estava em fase terminal, e eu falei assim, eu preciso fazer isso, não por ele, por mim, entendeu? Liberar esse perdão, não por ele, não por ele. Para mim, para eu me libertar.
Porque são duas prisões, né? Uma que você se coloca, outra que você fica presa à pessoa. Então, eu cheguei até ele num momento muito reservado e liberei perdão. Falei, eu te perdoo por tudo que aconteceu. E por mim, isso melhorou muito a minha vida, porque quando você é uma pessoa livre, quando você se sente uma pessoa livre, que você começa a se curar, é muito mais fácil lidar com outras pessoas, é muito mais fácil você entender a dor das outras pessoas, porque, o mundo as pessoas estão doentes demais, e doentes espiritualmente, doentes emocionalmente, e quando você começa a se curar um pouco, você começa a ver o quanto doía isso, e o quanto isso era prejudicial para você, e o quanto isso afetava nos seus relacionamentos. Então, hoje eu sou uma pessoa que eu não tenho dificuldade nenhuma em me relacionar, zero, com ninguém. Igual você falou um tempinho atrás sobre confiança. Eu sou exatamente como você. Eu não entro num relacionamento quando eu entro num relacionamento, seja amizade, relacionamento sentimental, eu não entro tipo assim, você tem que ganhar minha confiança. Não tem que ganhar a confiança de ninguém, meu filho. Ou você confia em mim ou não confia. Por quê? Primeiro, eu não tenho esse negócio de que, eu preciso ganhar um tempo para confiar em alguém. Não, essa pessoa nunca fez nada para mim, primeiro. Eu tenho que confiar nessa pessoa, é meio que uma obrigação minha confiar nessa pessoa, e essa pessoa tem que confiar em mim. Se você falar que você é isso, eu vou confiar. Se com o tempo você mostrar que você não é isso, e as suas atitudes mostrar que você não é digno da minha confiança, aí sim eu começo a perder a confiança em você. Aí vai de mim se eu quero que você reconquiste minha confiança ou não. Mas esse negócio de que eu vou entrar em um relacionamento para ganhar a confiança de alguém, não. Comigo isso não rola. Então, hoje eu consigo ter relacionamentos saudáveis porque eu busquei o caminho da cura. Eu enxerguei que eu precisava de me curar e eu fui para cima e me curei. Tem muita coisa ainda para curar, mas isso, acho que as coisas que mais pesavam em mim, que eu achava que não pesavam, mas que pesavam muito, foram resolvidas. E é um caminho, nossa, Flá, é um caminho, o caminho do autoconhecimento é um caminho que ele é tão gostoso que eu fico pensando, meu Deus, todo mundo podia entrar nisso logo de uma vez. Porque é muito bom. É muito bom você conversar com uma pessoa que também está buscando esse caminho de conhecimento, que vocês ficam, é tipo papo de maluco mesmo. Porque vocês ficam, é tão maravilhoso esse caminho de se conhecer, esse caminho de despertar, que a pena é que são tão poucas pessoas que entram, tem pessoas que nunca vão entrar por esse caminho de conhecimento, porque é um caminho que você tem que querer, não adianta só falar. Que nem eu vejo muitas pessoas que fizeram a imersão, que fizeram muita teoria, porque a prática é uma coisa muito difícil, você colocar isso na sua vida em prática. Muitos dos cursos que eu fiz, muitos dos retiros que eu participei, era muito teoria, eu não conseguia colocar isso em prática, porque eu não entendia que era uma coisa que eu tinha que querer muito mesmo de dentro de mim, tinha que ser uma energia que a gente tem que mover dentro da gente para aquilo dar certo. E aí muitas pessoas, era engraçado, porque quando eu comecei a fazer esses cursos, esses negócios, as pessoas vinham com essas teorias de coisas que eu já fazia na prática, porque a vida me moldou assim, entendeu? Sim. Muita coisa do que eu passei, que me moldou meu caráter e a maneira como eu sou e a maneira como eu lido com as coisas que acontecem na minha vida. E eu nem sabia que, como eu falei para você, nem sabia que tinha curso para as pessoas aprenderem isso. Então, para mim é muito mais fácil, é como se realmente só jogasse uma luz naquilo ali e fala, era isso. Então, agora eu tenho consciência de que é isso realmente funciona, é isso que tem que ser. Eu converso que nem eu converso com a minha irmã. Antes de entrar no podcast, eu estava falando com ela por telefone. E ela estava falando sobre como algumas pessoas lidam, sobre defeitos, que a gente acha muito que as pessoas têm defeitos. E eu falava, realmente as pessoas têm defeito. Ela, não, as pessoas não têm defeito. As pessoas têm maneiras de agir diferente da nossa. E não são defeitos. Porque o que é defeito? Aquilo que você julga que é defeito? E só de você julgar que outra pessoa, aquilo ali é um defeito em outra pessoa, já está errado. Porque você está falando com a sua visão. E a sua visão não serve para a vida da outra pessoa. Que nessa semana eu escutei que de uma das meninas que eu comando, que quem tem que falar sobre a gente, quem a gente são as outras pessoas. Eu falei, não, porque se eu deixar para outras pessoas falar quem eu sou, não vai dar ruim, porque elas vão falar com a visão delas. E como eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei da minha essência, eu vou falar de mim. Realmente tem pessoas que não se conhecem e se baseiam pelo que outras pessoas falam delas. Eu não funciona, comigo isso não funciona. Então, é muita coisa, Flá, é muita coisa. Quando eu deixo o outro falar de mim, eu tô ouvindo a opinião dele sobre mim, com a projeção dele, com o que ele conhece da vida, né?
Só que Mi, sabe por que isso ainda é muito forte? Que nem eu trabalho com desenvolvimento humano e eu aplico ferramentas onde eu faço esse tipo de pergunta para as pessoas. Quem é você? Do que você gosta? Essas perguntas que a gente está fazendo aqui hoje. E muita gente não sabe responder isso. Precisa, né? Tanto que tem uma tática que a gente usa que é de fora para dentro, de você, quando a pessoa não consegue falar, você tem que estimular. Se eu ligasse para sua mãe agora e perguntasse para ela, você vai em pessoas que, né, a gente entende que conhece aquela pessoa bem. Então eu pergunto para ela, quem que é a sua melhor amiga? Quem é seu melhor amigo? Quem te conhece muito bem? E aí você joga, terceiriza a opinião sobre ela, de coisas que só ela pode saber sobre si mesma, né? Do quem é você, quais são seus defeitos, quais são suas qualidades. E aí você falou esse negócio do defeito. Eu dou curso de CNV e tem uma parte do curso que eu falo sobre os bloqueios da compreensão, como a gente bloqueia a compreensão em relação às outras pessoas, né? Na comunicação, principalmente, como isso afeta a nossa comunicação. E aí tem uma frase que eu falo lá, qual defeito humano a gente não tem? Porque todo mundo tem todos. Alguns em grau mais baixo, outros em graus mais altos. Por isso que eu tenho esse olhar. Nossa, aquilo ali é um defeito daquela pessoa. Mas na real também tem, pode ser num grau menor, mas ele também vive em mim. Né? Senão eu não saberia nem reconhecer. Tem isso também, a gente não reconhece aquilo que não sabe, que não entende, que nunca viu, É verdade. que não sente. Então, qual defeito humano que eu não tenho? Porque você tem todos, todo mundo tem. Só pode estar em níveis diferentes. E pode ser que um dia, em alguma parte da minha vida, eu tenha, né, o meu defeito, por exemplo, um egoísmo, esteja num nível altíssimo e num outro momento eu trabalhei isso e curei coisas em mim, consegui transformar isso num defeito em nível menor, e ótimo. Mas tem que ter coragem para ir para cima, né? Como você falou, tem que ir para cima. E o caminho do autoconhecimento, eu gosto do que você falou, é tão maravilhoso, dá vontade de todo mundo vir. E tem pessoas que nunca vão vir, você falou, e realmente não vão, porque não estão nessa etapa, né? Esse é o grande desafio, acho, nosso aqui. Saber que cada um de nós está em etapas diferentes de evolução. E em alguns momentos a gente se encontra, né, na jornada, igual você estava falando do grupo de amigos, e aí a gente energeticamente se une a pessoas que estão vivendo a mesma coisa, que estão podendo trocar isso, né, trocar sobre isso, porque senão também a gente não se enquadra. Eu vou falar, agora eu amo falar sobre esses assuntos e quero falar sobre essas experiências, porque eu quero continuar evoluindo nisso. Então, lugares hoje que não falam sobre isso, onde as pessoas não entendem sobre isso, não são interessantes para mim. Não me agradam estar. Então, é normal que isso aconteça. Para mim, eu já aceitei também isso. Não quero estar em lugares que as pessoas não estão abertas para falar sobre isso. Até esse dia postei um meme lá. Hoje não vou falar sobre essas coisas. Aí daqui a pouco tô eu. Você sabe que isso aqui é uma transição planetária, né, gente? E é tão legal. Não, tem coisa que eu voltei agora de um treinamento de imersão, aquele do Firewalker, né? Não sei se já ouviu falar, aquele que você anda sobre as brasas. E eu passei experiências lá, em algumas vivências de respiração. São poucas pessoas que eu consigo entender, assim, você contando, te falar. Tem gente que vai olhar e falar, amiga, você tá usando o quê, querida? É o que o povo fala pra mim. Você tá usa droga? Esse efeito do chá seu aí dura pra sempre, querida? Que você tá muito doida, né? Esses cogumelos que você toma, é pra sempre que dura? Realmente, né? Uma mente que se expande nunca mais volta ao tamanho original. Volta. Mas você tem que saber também onde fala as coisas, porque senão você fica se desgastando e aí também trava o seu processo. Então, para quem está ouvindo a gente, busque pessoas que querem falar sobre o que você quer falar, sobre o que estão vivendo, experiências parecidas com as suas, né? Presta atenção nas pessoas que cruzam o seu caminho, porque normalmente elas se curaram de alguma coisa que você pode estar precisando se curar. Você falou um negócio lindo que foi assim, você precisa curar para ser curado, se curar para... Ai, atrapalhei tudo aqui. Você falou de dicção, a minha tá pior que a sua, viu? Você precisa se curar para curar, né? Não dá para a gente oferecer a cura para o outro. E isso não estou nem falando por trabalhar com desenvolvimento, ou com terapia, ou com cura, ou com medicina de alguma forma. Não, os relacionamentos curam, as conversas curam, né? As relações curam, as amizades curam. Só que para você ter essa bagagem para ajudar alguma outra pessoa, que é o que a gente fica fazendo aqui o tempo todo, né, nas relações, você tem que ter se curado, você tem que estar também, de alguma forma, se dedicando ao seu processo pessoal.
Porque tem um monte de coisa na sua vida que você precisa melhorar para você poder ajudar o outro. Enquanto você não tá É, bem. com certeza. Esses dias eu falei uma frase para minha mãe que eu senti que ela ficou meio assim, que eu falei, querida, antes de magoar você, não, entre magoar você e me magoar, eu magoo você. Para ela. Aí ela ficou olhando assim para mim, né? Eu falei, Essa menina. Não, mas ó, é forte falar isso, mas assim, o que eu quis dizer para ela é, eu sempre tenho que vir em primeiro lugar. Sim. Porque Sim. se eu não cuidar de mim, eu não sirvo para mais ninguém. Eu não tô servindo nem para mim. Desse jeito. Então, assim, mas ver como às vezes você falar um negócio desse, a pessoa fica. É aquela frase, né? Ah, se eu falar para você citar quem é a pessoa mais importante da sua vida, quanto tempo você vai demorar para falar que é você? Porque as pessoas esquecem que é, né? E a gente tem que ser a pessoa mais importante. E a mais importante não para ser, porque eu gosto mais de mim, então foda-se o mundo e pau no cu de todo mundo. Não, não é isso. Eu gosto muito de mim, que eu preciso realmente cuidar de mim para eu ser melhor para as outras pessoas. Porque se eu não cuidar de mim, esquece. Esquece. Eu não falo muito isso. Autoestima que segura. Não tem. Eu falo muito isso pro Bruno, meu companheiro. Eu te amo. É uma escolha. Porque também outra coisa, o que você entende sobre amor? Eu não acredito que amor é um sentimento. Jamais. Não acredito que amor é um sentimento. Para mim, amor é uma escolha. Eu escolho amar as pessoas. Tanto que tem gente que fala, o amor acabou. Não, o amor não acabou. Você deixou de escolher estar com aquela pessoa. Porque eu penso assim, eu gosto de ter relacionamentos muito profundos. Eu fui casada, eu já fui casada uma vez, eu tô em outro relacionamento, bem profundo, né? Gosto de me relacionar. Não, ciclos, né? Não são ciclos, foi o que você falou. Tranquilo, eu acho que isso está tranquilo. Sim, tranquilo. Se tiver casada aqui, eu pretendo viver mais alguns anos. Se tiver casado mais 5 vezes, eu vou casar mais 5 vezes. Não tenho problema com isso. Eu não tenho problema com términos de ciclos, não tenho. E aí eu sempre falo assim, você conhece uma pessoa, você se apaixona por ela. Realmente, para mim, paixão é um sentimento, aquela coisa que te deixa até burro. Você sai ignorando tudo. Para mim, aí chega um momento mesmo que você começa a decidir. Você começa a conhecer a pessoa e você começa a decidir se você consegue lidar com aquela pessoa. E aí, para mim, entra a escolha de você amar ela. E aí também chega um momento que fala, não quero mais escolher amar essa pessoa. E aí você tem que ter muita responsabilidade afetiva, que é uma coisa que eu tenho muito, sempre. Porque eu sempre fui muito magoada, então para mim, responsabilidade afetiva é tudo, em qualquer relacionamento, em qualquer área. Eu tenho essa responsabilidade de chegar na pessoa porque tem muita gente que infelizmente não quero estar em relacionamento, eu vou trair para conseguir ter força para sair. Não, eu tenho muita responsabilidade nessa área. E aí eu sempre falo pro Bruno, é o seguinte, eu te amo muito, mas eu sei viver sem você tranquilamente. Não tenho problema nenhum em viver sem você. E isso é geral. Eu costumo falar até sobre a minha filha, porque eu sou uma pessoa muito solta. Não sou muito apegada a pessoas. E a minha filha também é exatamente que nem eu, ela é zero apegada. Ela não tem apego por nada. Então, aí eu falo para ela, Chaya, se você crescer e quiser viver a sua vida e quiser ficar uns 3 anos sem me ver, filha, eu vou estar tranquila, não vou ser aquelas mães que ficam, você não vem me ver, você não vem na minha casa, cadê os meus netos? Não, eu vou ser uma velha, eu sou toda tatuada, eu vou ser uma velha que eu vou estar bem longe viajando né? Vamos almoçar na casa da vovó Micaela, é o cacete. Vocês que não me levam para almoçar, não, vocês vão ver. Não, esquece esse negócio. Talvez eu não vou ficar fazendo franguinho no domingo para vocês. Cacete, eu já cozinho a minha vida inteira. Não, acabou. Quando eu ficar velha, vocês que lutem. Vocês que lutem. E aí ela fala, não, mãe, primeiro porque ela quer ser rica. O negócio dela, ela já sai. Capricorniana, né, minha filha? Puta merda, é óbvio que ela vai querer ser. O negócio dela é trabalhar e ser rica. Eu sou sagitariana, eu quero, por mim, eu estaria fazendo um mochilão em qualquer lugar aí. Manda aqui, esse é o meu endereço, manda pro dinheiro, se ele quiser, ele me acha, beijo. Desse jeito. Então, que é muito, eu sempre falo, viver é muito simples. Se relacionar é muito simples. As pessoas complicam demais, demais. É tão simples, ter paz, você chegar, eu chego em casa, eu chego em casa com o Bruno também é capricorniano. Eu inventei de casar com um capricorniano, não sei até que ponto isso vai dar certo. Eu acho que é um equilíbrio, né? Você ensina eles a voar e ele tá terra, né? Se bem que ele tá bem místico, ele virou o Brunão místico, ele
Ele, às vezes, eu chego em casa, ele já acendeu um incenso aqui em casa, e eu falei, é essa vibe que eu quero. Ele não era, quando você conheceu, ele não era da expansão, nada disso. Zero, ele era muito pé no chão, o negócio dele era trabalhar e trabalhar, acabou. Não tem mais esse negócio, é só trabalhar. E aí eu comecei a introduzir essa vida mística nele, agora ele é o Brunão místico. Você tem que ver as fotos dele em São Tomé. Ele parecia um hippie lá, não tinha nada a ver com a gente. Tudo e ele gosta, bonitinho. ele tá se encontrando nisso? Sim, ele já se abriu muito para essa expansão assim, de conhecimento. Ele tá no caminho, no processo dele. É muito bom, Porque não importa o signo, apesar do capricorniano ser workaholic, né? Todos os signos vão se encontrar aí nesse caminho, né? Da jornada, de evolução e tal. Bom. Mas eu acho legal esse lance do capricorniano com o sagitariano, porque eles, né, dá uma mistura bacana, assim, de, agora a gente tem que fazer isso, mas depois que a gente terminar, a gente voa. Então, é isso, ele me puxa pra terra, ele tá aqui, filha, né, tá vivendo ainda, você não foi ainda dessa vida, volta pra cá, tem conta pra pagar. Senão, todo fim de semana era uma viagem. Mas é gostoso isso. É uma delícia. Isso que é arte de se relacionar, porque, tipo, eu vou falar assim, que nem tem gente que, eu sou assim, a tal do ser humano Gabriela. Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim, eu não sou desse jeito. Eu entendo muito a personalidade das pessoas e respeito isso. Ele tem essa personalidade que gosta de ser mais tranquilo, gosta mais de ficar em casa, mas também tem que ter esse equilíbrio. Eu gosto muito de sair com a galera, mas se é para ficar em casa com ele, a gente fica. Por isso que eu falo que a vida é muito simples, é só você querer fazer dar certo todos os relacionamentos, seja amizade, tudo, geral. Então, eu deixo as pessoas muito soltas. Eu acho que eu deixo tanto as pessoas soltas assim, que elas às vezes querem muito ficar e depois elas vão embora, e para mim tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Eu sempre tô na paz, eu sou da paz. E a lucidez da escolha, né? Que você falou muito sobre escolha. Eu também tenho essa visão da vida, que a gente escolhe. Sempre existe uma escolha. Quando uma pessoa fala para mim, eu não tenho o que fazer. Tem. Pode ser que a escolha que você está enxergando, a consequência seja muito dura, né? Seja muito difícil de lidar e tal, mas escolha tem. Dá para sair disso daí. Talvez você não esteja preparado para lidar com as consequências da escolha, mas que tem. E aí você estava falando bastante sobre isso, e eu também acho que tudo escolher dar certo também é uma escolha. E assim, escolhas lúcidas são escolhas que você faz e entende que você está escolhendo por você e não pela pessoa. Eu faço porque eu escolhi fazer. Eu não estou fazendo porque, eu estou fazendo porque o outro me obriga, porque o outro gosta. Não, se você está fazendo assim, você está fazendo inconsciente. Quando você começa a fazer escolhas lúcidas, você entende que mesmo fazendo pelo outro, aquilo te traz um benefício. Agradar o outro é por você, não é só por ele. Né? Fazer pelo outro, fazer porque o outro gosta, é porque você, de alguma forma, quer ver essa pessoa feliz. Então, é por você também. Sim. Então, é escolher de forma lúcida, que as pessoas, às vezes... Essa dor, eu li recentemente um livro que fala sobre as dores do coração. Existem vários níveis lá de dores, né? E um dos níveis lá é exatamente esse, quando a pessoa está nessa sensação de vitimismo, que, parece que eu só sirvo para os outros, ninguém liga para mim, ninguém olha para mim, eu só sirvo, as pessoas me usam e tal. Isso é uma das dores do nosso coração. E quando a gente está nessa dor, é porque a gente está com esse olhar, a gente perdeu a lucidez do porquê que a gente está fazendo isso. De alguma forma, a gente perdeu esse porquê aí. O porquê que, para mim, isso era importante. Da onde foi que eu comecei a fazer isso? Porque não foi de ontem, né? Se a gente for olhar, tudo tem um histórico. As escolhas, elas vêm vindo, uma leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que traz a gente até aqui. Mas foram as nossas escolhas, né? E aí começar a entender de onde veio e onde que está o meu porquê aí. Quando o nosso porquê aparece, aí a dor parece que vai sumindo, ou pelo menos ela minimiza, ou a gente acha a causa e consegue trabalhar em cima, enfim. Mas tem que olhar, tem que ir para cima, tem que olhar, tem que achar a lucidez das escolhas, né? Essa frase, lucidez, para as pessoas. Então, eu acho que uma das maiores dificuldades de você começar a ganhar uma consciência sobre a vida, sobre as escolhas, sobre as coisas que acontecem, é lidar com as pessoas que vivem na inconsciência. Por mais que a gente esteja vivendo a consciência, a gente é inconsciente para algumas coisas. Mas uma das pessoas que realmente mais me irrita e que eu já fui muito é a pessoa vitimista. Porque isso se torna um ciclo tão... Porque a pessoa vai viver aquilo... Se a pessoa não entender que
eu costumo falar assim, quando acontece alguma coisa na minha vida, eu não falo assim, por que aconteceu comigo? Não, por que não comigo? Por que não? Por que tem que ser com fulano? Por que não comigo? Será que eu sou a última Coca-Cola do deserto para não ter acontecido comigo? Então, eu não me levo mais para esse lado do vitimismo, porque, cara, depois que você entra nisso, tudo, exatamente, absolutamente tudo que acontecer na sua vida vai ser porque, eu sou coitada e tudo que acontece comigo não era para acontecer, não sei por que, céus, ó terras, não é. Acho que é uma das mais dificuldades das pessoas que E eu tenho dificuldade de viciante, lidar. né? É muito viciante você entrar nesse caminho aí. É muito. Eu não me lembro, assim, de fases da minha vida onde eu fui vitimista. Acho que poucas vezes eu fui, assim, e hoje em dia, depois, né, de fazer o que eu faço e estudar tudo que eu estudo, nossa, eu sou zero, para mim tá tudo sempre ok, assim, tem lógico que alguns terremotos que são mais difíceis, assim, de segurar, né, que a gente fica triste, enfim, eu fico triste com os fracassos, quedas e tal, mas nunca nessa posição de, como eu sou uma coitada. Não, eu não sou coitada de nada. Eu tô aqui, e assim, eu falo muito isso aqui em casa, eu falo, tem que ter bala na agulha para aguentar o rojão. Você vai aguentar? A escolha é essa, só que você vai aguentar? Porque você tem que fazer as escolhas e depois você tem que assumir que você fez. Você tem que ir para cima e falar, realmente, eu dei ruim, mas fui eu que escolhi. Ou tipo, agora eu vou precisar de ajuda porque eu fiz errado ali atrás. Só que eu fiz mesmo e tem que assumir. Eu falo que as pessoas têm que assumir o rojão. Aqui em casa eu falo muito isso. Não gosto de gente falsinha, não, hein? Fala coisa, vai e depois assume o que falou. Segura o reggae. Tem que falar e tem que assumir. Eu sou muito assim. Tem que falar e tem que assumir. Para mim não rola muito esse lance do vitimismo. Hoje eu sou mais humilde, hoje eu consigo ser mais vulnerável, falar das minhas dores com mais abertura, com mais facilidade. Antigamente eu não falava, eu não era vítima, mas também quando eu ia falar, eu tinha que sair por cima de algum jeito. Eu falava, não, eu vou contar, mas também não vou contar que... assim. Leonina! Leonina! Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia eu já consigo ser vulnerável. Aprendi, né, o poder, né, da vulnerabilidade, né? Mas eu nunca nessa posição de, coitada de mim. Nossa, eu também... Não, eu não vou falar que eu tenho dificuldade de lidar com essas pessoas, porque é o meu trabalho. Mas não tenho dificuldade de lidar, porém é um perfil que eu fico muito triste quando eu encontro. Porque é um perfil viciante, e aí você percebe que a pessoa tá muito dormindo ali naquele perfil, porque eu falo que é a merda quentinha, fede pra caceta, mas tá quentinha e a pessoa continua no fedido, mas não sai dali porque tá confortável de alguma forma, porque quando a gente é vítima, sempre existe alguém de fora, né, alguém ou algumas pessoas ou algumas situações que nos mantém ali, que faz um afago, que te ajuda com alguma coisa, ou que alimenta isso. Alimenta isso, você sempre. É uma coitada mesmo, então toma isso aqui para você. Realmente, você precisa de ajuda, então toma mais isso aqui para você. E aí você acaba se acostumando a ficar ali. É uma situação péssima, mas de certa forma confortável. Então eu chamo de merda quentinha. É fedido, mas é quentinha, a pessoa não sai dali. Mas Pegar o gancho que a gente está falando do que não gosta, né? Você falou que não gosta desse perfil, eu queria te perguntar quais são. A gente falou das coisas que você gosta de fazer, e quais são as coisas que hoje você faz, mas não gosta tanto, que se pudesse escolher, não faria. Pode falar trabalhar? Tô brincando. Pode falar o que quiser. Olha, Flá, é complicado, porque assim, não tem nada, eu vou, sinceramente mesmo, falando de coração, não tem nada que eu faça hoje que eu não gostaria de estar fazendo. Porque bom. Eu acho assim, hoje eu não tenho nada para reclamar, de tipo, acho que talvez só acordar cedo, mas deve ser uma coisa tão irrelevante. Mas é uma coisa. Mas é tão pequena perto, porque realmente tem muita gente que hoje faz o que realmente não gosta, tá vivendo uma vida que não quer. E não, hoje eu tô vivendo uma vida que eu quero, uma vida que eu gosto, uma vida consciente. Eu tô vivendo muito uma vida... tudo que eu faço hoje é com consciência de que eu tô vivendo aquilo. Eu não tô deixando meus dias irem. Então, tudo que eu faço hoje eu gosto. Não teria nada para falar. Tipo, eu não quero fazer isso. Não, é muito bom. Inclusive, daqui a pouco eu vou comer uma feijoada. Olha aí! É isso. Que legal. É. Isso que é gostoso de ouvir, né? Isso que você falou também é uma verdade. Infelizmente, hoje a gente está vivendo um cenário onde muita gente, a maior parte das coisas que faz, não faz gostando de fazer.
E o pior, que é assim, uma coisa é você estar num cenário que você não gosta, inconsciente, de, não faço ideia do que eu tô fazendo aqui, não gosto e Ai, não sei também porque não gosto. Outra coisa é quando você já descobriu que você precisa nossa, é fazer e não pior. sai do lugar. Eu acho que é o pior. Acho que é É inconsciente. pior. A ignorância é um trunfo nessa hora, né? É melhor você não saber do que você já descobriu que você tem que fazer e não conseguir sair do lugar. Que aí eu acho que a Ai, sensação é nossa. pior ainda. Deve ser terrível. Deve ser terrível. Você só deixar os seus dias passarem e você... Ah, não, não conseguiria. Não conseguiria. Porque eu não É, tenho dificuldade nenhuma em tomar nenhuma decisão. Então, se um relacionamento não tá bom para mim, agora você falou, eu venho em primeiro lugar. Tem que ter a responsabilidade afetiva, mas eu não posso ficar com ninguém por dó. Então, se não tá bom para mim, eu consigo hoje me levantar. Por isso que eu não abro mão da minha independência financeira, nunca abri mão em nenhum relacionamento. Porque eu acho que a maioria das mulheres estão presas a relacionamentos frustrados por conta da dependência financeira. Claro que a dependência emocional chega a ser muito mais pesada. Mas se uma mulher, ela decide mesmo se levantar e ir embora, se ela tem a dependência financeira dela em dia, ela consegue, é muito mais fácil. Então, eu não tenho nenhum problema em tomar nenhum tipo de decisão. Se não tá bom para mim, mas eu ainda consigo lidar com algumas coisas, beleza. Mas se não tá bom para mim, eu não quero mais, eu simplesmente, com responsabilidade, eu levanto e vou embora. Isso serve para tudo, para amizade, para... Teve um tempo atrás que uma pessoa se afastou de mim e antigamente eu tinha muita dificuldade de, tipo assim, eu queria muito agradar as pessoas, no sentido assim, vamos ver se você entende. Não de agradar de ficar puxando saco, eu sempre odiei esse negócio de ficar puxando saco, mas de agradar, tipo assim, eu queria muito, eu queria ser amada pelas pessoas, no sentido de, se eu tenho uma amizade e a pessoa quiser se afastar, eu queria entender muito o motivo, por que ela tá querendo se afastar. Porque será que foi que eu fiz alguma coisa? Hoje em dia, não. Um tempo atrás, uma pessoa quis se afastar de mim, uma amiga quis se afastar de mim, por um motivo que eu não sei, eu não quis, eu não sentia necessidade, tipo, eu vou procurar saber o que é, não. Eu respeitei, a pessoa, ela quer se afastar, ela teve essa decisão, então ela vai. Talvez tenha se encerrado o ciclo dela comigo, talvez não, ela quis antecipar, mas não sinto mais necessidade nenhuma. Eu quero que esteja na minha vida quem quer estar, quem quer não estar, pode ficar à vontade para ir embora. Sim. Eu também tinha isso de querer saber, mas eu fiz alguma coisa, né? Aconteceu alguma... Hoje em dia também não me interessa muito, não. É um pouco daquilo que a gente falou da projeção, porque ainda assim é o lance da a gente querer justificar. E para justificar, eu penso que hoje tem que ser a abordagem, tem que vir da pessoa para nós. Por exemplo, eu tenho, se eu quero muito que você se justifique, é obrigação minha tomar o partido. De ir lá e falar, você fez uma coisa que eu não gostei, foi assim, assim, assado e tal. Agora, se eu não fui até você e falei isso, não vai adiantar nada você perguntar para mim. Então, assim, vai ser perda de tempo. Porque você vai querer se justificar e eu vou ficar, não, porque na verdade eu não tô nessa fase que eu quero a justificativa, eu tô só presa aqui na minha opinião, na minha projeção e ponto, né? Eu até falei uma vez aqui no episódio sobre isso, falei, se eu vou até a pessoa, quando uma relação é muito importante para mim, eu vejo que ela tá acabando, eu abordo, a pessoa fala, né, eu senti isso não ficou legal para mim e tal. E eu já fiz isso também e a reação da outra pessoa foi péssima, assim, foi totalmente oposto do que eu esperava que seria, assim, né? Porque eu, por exemplo, se eu escuto de alguém que a pessoa, tipo, tá chateada comigo, porque eu tô tendo tal relação, tal situação, comportamento e tal, ali eu acho que já é um toque para deixa eu me observar, né? Porra, aí sim me dói, tipo, poxa, não queria ter magoado essa pessoa. Agora, se o meu comportamento é ainda ficar com raiva da pessoa, então eu acho que não era exatamente isso que eu esperava. Tipo assim, então, além de tudo, você virou um vilão. Você tá querendo ainda se resolver com a pessoa e você ainda vira um vilão. Ah, não, tô fora. Então, minhas últimas experiências foram meio por esse lado. Então, hoje em dia, eu tô bem assim, tô igual você, que aí vai, beijão, tá aqui. Vai com Deus. É meu endereço. Se encontrar o dinheiro por aí, dá para ele também, para ele... Desse jeito, deixar as coisas isso, seguirem. Deixar, porque algumas pessoas estão acostumadas com isso também, de tipo, eu vou me afastar e a outra pessoa tem que tentar me reconquistar. Comigo não funciona isso. Não funciona. Porque esse tipo de joguinho, eu gosto de viver uma vida bem simples. Então, esse tipo de joguinho comigo não funciona.
Ou você fala para mim o que tá Estamos sem tempo até para isso. Não tá dando. Ou você vai falar para mim o que tá te incomodando, que eu mudo, se for para mudar. Ou então, meu filho, eu não sou ainda mãe de Ná. Não dá para me sair adivinhando as coisas. Não rola. Ou você... É muito simples. Fala o que te incomoda que a gente tenta resolver o problema. Porque para mim tudo conversando se resolve. Sim. Não quer falar também? Fica no seu tempo. Se quiser vir falar, você fala. Se não, também. Isso aí já é um problema seu. Sim. Não pega mais problema de ninguém. É complicado. E como fala? E o radicalismo, né? Que às vezes você fala uma coisa para uma pessoa e ela, então tá, então é assim, então vai ser assim, então a partir de agora é isso. E, gente, pra que isso? Eu também tenho mais saco com isso, não. É o que eu falei agora, estamos sem tempo para isso. Estamos lotados sem tempo. Tô lotado de atividade para fazer, não tô podendo disso, não. Tenho muita crise interna para resolver, para ficar resolvendo a externa. Esquece. Não, então, primeiro as minhas, né? Que a gente falou lá. Entre você ficar chateado e eu, você vai me desculpar, mas vai ficar Eu vou usar essa frase. Nossa, tem que ter muito cuidado com o jeito que vai falar. E, tipo, eu sou muito diretona, muito sincerona. E aí, às vezes, quando eu vejo, tipo, já saiu. Aí é complicado, porque tem gente que se dói por tudo. Também que meus amigos é tudo que nem eu. A gente não se dói por nada. Falou, já falou. Quem escutou, não escutou, já era. Mas a gente tem que ter esse cuidado mesmo de saber falar. Eu penso que a comunicação a gente tem que trabalhar, né? Eu, como uma professora de comunicação, eu tenho que puxar essa bandeira, levantar essa bandeira. Porque existem vários canais de recepção. Existem pessoas que sim, que ficam chateadas, que existe uma outra maneira delas receberem algumas, ou crítica, ou uma conversa difícil, né? Existem vários canais de recepção e nós, como comunicadores, a nossa responsabilidade da comunicação é sempre de quem está passando a mensagem, não de quem está recebendo, não a pessoa que tem que se virar para entender o que eu estou falando. Não. Eu que tenho que falar de uma maneira da qual a pessoa vai entender, não vai se magoar e tudo isso. Óbvio que é importante, é essencial que eu me preocupe. Mas isso não tem nada a ver com eu me omitir e ficar chateada e ficar dolorido aqui, remoendo coisas para não te chatear, para você não ouvir o que você precisa ouvir ou porque o que eu quero te falar. Então, assim, é isso. A minha frase de efeito ultimamente é essa: entre você chorar ou eu, acho melhor você, querido, que eu não quero. A melhor frase, pode colocar essa lá na chamada do podcast. Entre você, se magoar eu. Vai você. Ô, Mi, eu vou passar agora para uma fase de reconhecimento. E eu queria que você falasse, né? Eu sei que você tem trocentas histórias, que eu já conheço algumas. Pena que não vai dar, a gente vai ter que gravar uns 7 episódios para você contar todas aqui. Mas eu queria que você me falasse assim, qual a mudança mais marcante da sua vida, assim, da sua jornada? Olha, acho que a mudança mais marcante, que foi para mim, e acho que chocou um pouco mesmo as outras pessoas, foi eu ter me desligado mesmo dessa religião cristã e ter partido, porque assim, eu tenho algumas pessoas que eu ainda converso que participavam comigo dos retiros espirituais, desses cursos que eram da igreja evangélica, que olham para mim e falam, meu, você tá desviada, totalmente endemoniada, porque eu não tô mais nisso. Então, isso... Eu ouvi isso também. Muito. Então, assim, para mim, é uma mudança que foi acontecendo naturalmente. Foi como se fosse, tipo, mesmo subindo degraus, mas para as pessoas de fora, isso foi chocante. Tipo, pô, ela tá toda cheia de tatuagem, ela fala palavrão, me ver tomando uma Heinequinha, nossa, velho. Então, realmente, para algumas pessoas, foi chocante essa minha mudança de... E, assim, nossa, quando eu falo isso, algumas pessoas acham que é balela. Eu me sinto tão mais perto de Deus, mas, assim, tão mais próxima, tão juntinha, do que quando eu estava na igreja evangélica, velho. Porque eu senti, a minha visão, naquela época de Deus, era um ser que eu jamais iria alcançar. Um ser que para falar comigo, para eu escutar a voz dele, tipo, era raios e trovões, aquela voz. Primeiro que se eu estivesse lavando louça, escutasse Deus falando comigo com essa voz, eu ia sair correndo, com certeza. Do nada, me correndo. Não ia rolar comigo. Então, aí quando eu comecei a entender que, pô, a voz de Deus, tudo já tá dentro da gente. Então, quando eu comecei a entender, teve um dia que eu tava lavando louça, que é a melhor fase para você se conectar é lavando louça. Hoje não, que eu tenho uma lava-louça, então é ela que se conecte com ela mesma. Mas quando eu lavava,
Hoje eu não tenho mais contato com Deus, porque eu comprei uma lava-louça. Pensou? Faz tempo que eu não falo com Deus, menina, desde quando eu comecei a lavar a louça na lavadora. Nunca mais ele... Então, quando eu lavava a louça, eu ficava, tipo assim, pensando, minha cabeça funciona 24 horas, o tempo todo. E aí, tipo, sabe aquela voz que é a sua própria voz conversando com você mesma, tipo, sim, sim. Cara, se você fizer desse jeito, vai dar certo. Você sente uma certeza que é lá, tipo, no seu interno, assim, é uma coisa muito forte. E aí teve um dia que me deu um estalo, eu falava, mano, essa é a voz de Deus falando com a gente, cara, porque se ele tá dentro da gente, e essa é uma certeza que a gente sente, que é uma certeza que vai dar certo se eu fizer desse jeito. E aí eu parei de me distanciar, melhor, eu parei de distanciar Deus, porque ele nunca esteve distante. Então, assim, é chocante essa mudança para algumas pessoas. Eu converso, a minha prima às vezes ela fala, eu quero me reunir com você pra gente conversar, que tem muita coisa pra gente contar, não sei o quê. E eu falo, quando ela sentar comigo pra conversar, ai, coitada. Ela já vai ficar chocada. Vai pra igreja no outro dia e falar, vamos fazer um relógio de oração pra minha prima? É sua prima? Ai, vamos fazer uma roda de libertação? Quer contar com isso? Mas isso que você falou é bem interessante falar, né, da igreja evangélica. Eu gosto bastante da igreja evangélica por alguns pontos, mas esse ponto eu acho muito sério, do tanto que ela distancia você da figura de Deus, porque ela coloca Deus num patamar realmente inalcançável, né? Chega a ser até engraçado, porque eu lembro daquele meme da galera ficar gritando na igreja evangélica para ver Deus escutar, daí o cara fala assim, querido, Deus não é surdo não, amigo, ele tá escutando, mesmo se falar na cabeça só, ele vai ouvir. E aí eu falo, realmente, porque assim, coloca a figura de Deus num patamar tão inalcançável, e assim, como viver aqui, nesse mundo, né, nessa dimensão, como a gente estava falando, né, lá atrás, sem pecar nunca. Porque se você não peca em ação, você pecou em pensamento em algum momento do seu dia, porque você pensou muita coisa em algum pensamento ali, você pecou. Paga de louco, não que a gente viu. Então, assim, é muito difícil viver na santidade que a igreja coloca ali, né? E aí, então, realmente a gente fica como seres ali que você fala, poxa, quem sou eu aqui para quando que serei digno de ouvir a voz de Deus? Vai ser é meio isso. O peso que isso gera em cima de você. Eu nunca vou alcançar. A figura de Jesus, eu nunca vou ser igual a Jesus. E, nossa, eu sou tão igual a Jesus hoje que eu fico pensando, falando, meu Deus do céu, velho. É tão fácil, é muito simples. Não tem que ter todo... E não é só, eles não só nos distanciam de Deus, como eles colocam uma barreira, tipo, só o pastor, só através do pastor você vai conseguir se chegar a Deus. E não entra mais na minha cabeça. Isso não entra, não adianta. Não entra mais na minha cabeça. Eu acho que eu jamais voltaria para a igreja evangélica. Eu acho que jamais eu entraria em religião nenhuma que me prendesse a isso e, tipo, me limitasse. Não consigo. Que não te aceite, né, no todo, porque a gente é muita coisa, né, até o momento eu não conheço nenhuma, de todas que eu tive a oportunidade de ficar ali, conviver e tal, eu não conheço nenhuma que te dá essa liberdade. A última vez que eu tentei, que eu fui fazer eu sou espírita desde criança, minha família sempre foi, né? Quando eu era criancinha, era kardecista, né? Minha família frequentava centro kardecista. E aí depois a minha família passou para a Umbanda e tal, né? Os médiuns da família começaram a se desenvolver, minha mãe de santo e tal, não sei o quê. E aí conhecemos o pai do meu irmão, e fui parar na igreja evangélica e morei na casa da pastora lá por 3 meses e frequentei a igreja um tempo e tal. E eu sou intensa. Se falar assim para mim, Flávia, agora a gente vai fazer isso aqui. Então, querida, é isso aqui que a gente vai fazer. Eu vou e vou e vou. E eu sou essa pessoa. Então, tudo que eu vou fazer, eu vou com tudo, assim, eu vou com tudo que eu tenho. E aí fui. E aí, recente, sei lá, uns 2 anos atrás, acho que nem isso. Eu acho que eu tô meio perdido com a da pandemia, né? A pandemia parece que deu um corte, mas foi um pouco antes da pandemia. Eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou fazer o desenvolvimento no kardecismo, né? Apesar de me considerar universalista e tal, e tenho os meus guias e acredito nos orixás e tal, mas eu falei, legal, eu tava frequentando um centro que eu gosto, de vez em quando eu ia lá, ia na palestra, que é super rico, assim como um culto da igreja evangélica também os louvores da igreja evangélica são maravilhosos. E eu falei, legal, acho que eu vou começar a fazer aquela escolinha, mas mais pelo desenvolvimento mediúnico mesmo, mais por esse conhecimento. Beleza, eu fui, acho que 5 aulas, querida.
Na primeira aula, a mulher, perguntei quanto tempo que era de curso, eram 8 anos. Uau! 8 anos de fazer evangélico básico, o básico 2, o básico 3, o evangelho 2. Aí eu falei, caraca, meu, fiz 5 de direito. Vou fazer 8 para entender isso aqui. Tá doida? Eu já achei muito. Aí, beleza. Na primeira aula que eu fui, eles estavam explicando a origem do planeta. Cara, é um conhecimento que eu não quero, sinceramente. Nunca me perguntei isso. Lembrando, assim, para quem está ouvindo a gente, quem tem esse tipo de curiosidade, vai fundo, procura, mas não é a minha. Tipo, eu não quero estar ali para descobrir isso. Isso para mim está super bem entendido. Não é uma questão nem de, eu já sei isso. Não é uma dúvida minha. Eu não preciso disso para acreditar em tudo que eu acredito. Eu estou em outra busca. Então, para mim, não fazia sentido. E ali eu fui, e daí tinha um casal que também era da igreja evangélica, que eles tinham vindo da igreja evangélica e estavam frequentando a religião e eram novos ali. Então, tudo que a gente fala sobre reencarnação e tal, era novidade para eles não manjavam. E aí, eles faziam perguntas que eram perguntas importantes, só que perguntas simples para quem já está na religião há um tempo. E aí, a pessoa que estava dando aula, ela respondia assim, isso você vai saber quando você estiver lá no Evangelho 2, a gente vai falar isso para você. Nossa, isso me matou. Aí eu, pera só um minutinho. Viu, querida? Ó, eu não tô dando aula não, mas pelo que eu entendo, é isso. Aí o cara falava, o que ela falou tá certo, tal, mas é que ela só ia aprender isso mais para frente, tal. E eu não aceito, eu acho que isso é inaceitável, assim, você tá dentro de um lugar, você tá buscando a Deus, que nem ela fazia perguntas como, então se eu vou ser castigada, você tá falando que eu sou... Isso deixa a pessoa em parafuso. Se ela tiver lidando com culpa interna, com outras... Então, assim, o cara não ajudar essa pessoa, se ele tem a resposta, que isso também para mim é inaceitável na vida, se eu tenho algo que eu sei que pode te ajudar e eu guardar para mim, eu acho que eu tô pecando feio. E aí eu falei, começou a dar ruim, o cara já não era muito meu fã, porque eu atrapalhava pra caceta a aula. As pessoas faziam a pergunta, deixa que eu falo aqui para ela. Óbvio que eu não sabia tudo. Vai para a diretoria. Óbvio que eu não sabia tudo, mas o que eu sabia, eu falava... Isso, quando eu não sabia, eu falava, mas tem um livro que eu acho que você pode ler, o livro tal, se você ler, eu acho que lá vai... A Flávia acabou. Daí eu falei, daí voltava para casa também puta com o cara, que eu falava, tô lá na casa de Deus, que lá é também a casa de Deus, e já não tá no clima legal. Daí eu falei, quer saber, não vou mais nesse curso, não. Aí desisti do curso. Mas, só para dizer que essa foi minha última experiência num lugar que é religioso, né? Um templo, uma igreja, tal, um lugar de se cultuar, que te paralisa, que te limita. Então, você não pode ser quem você é, você não pode saber algo agora, porque você só pode saber daqui a um tempo. Eu penso que se a dúvida está em você agora, você já tem que ser. É agora que você precisa saber. Se você está com essa dúvida, se chegou para você agora o conhecimento, é porque você está pronto para receber isso. Então, se você está num lugar onde não respondem suas dúvidas, vai para outro lugar. Vai não. Oxe, tão simples, é muito simples, eu sou desse jeito. Até porque, Flávia, eu tenho pressa. Eu sempre falo isso. Eu também. Olha, a sensação que eu tenho é que eu não vou ter tempo suficiente para tudo que eu preciso aprender nessa vida. É nessa vida que eu preciso aprender. Porque, assim, eu acredito em reencarnação. E isso também foi uma grande revolução para mim, porque, não existe vida após morte na religião que eu cresci. Então, começar a crer nisso da forma que eu creio hoje, que é, para mim, parece que eu nasci com isso já dentro de mim, foi muito radical. Então, eu não consigo perder tempo, eu não quero perder tempo. Então, para mim, hoje, estar dentro de algumas religiões, para mim, é perder meu tempo, e eu não tenho esse tempo a perder. Eu não tenho. Então, eu até brinco falando assim, essa vai ser a última vez que eu vou reencarnar, por isso que eu estou buscando todo esse conhecimento, que eu não vou reencarnar mais. Será, Mi? Não Espero sei, que Flávia. sim, que o mundo precisa de você. Olha, eu te falo. De vez em quando eu falo também, gente, eu quero voltar para casa. E aí, só que eu não me dou eu acho que eu ainda volto muito aqui, querida, que eu tenho muita coisa para ver.
Tem muita coisa para viajar ainda. Infelizmente, eu acho que eu não estou chegando no final da jornada, não. Eu acho que tem muita coisa. E quando você para de buscar, né, ou se limitar dentro dos dogmas, você se sente muito mais livre. Por exemplo, eu fico muito atenta assim, a tudo que vem vindo para mim. E a Wicca, por exemplo, que é o lance do ocultismo, né, da bruxaria e tal, eu lia isso quando eu era novinha, eu era apaixonada por isso. Eu amava bruxas e tudo e tal. Quando eu me converti ao evangelho, eu pus fogo em tudo. Os livros, porque era tudo coisa do capeta, imagina. Coisa de bruxa, não pode. E aí, recentemente, veio para mim esse lance dos símbolos e tal. E hoje eu me sinto super livre. Agora eu tô lendo essa enciclopédia aqui, ó, da bruxaria. Entendeu? Sou essa pessoa. Eu vou indo. E assim, são resgates, né? E como você falou lá atrás, tudo desemboca no mesmo lugar. É você buscando o seu poder de fazer e realizar o que você veio realizar aqui, e se curar e curar outras pessoas, nunca para o mal, assim, né? Não quero fazer mal para ninguém, né? Claro que se eu aprender um bonequinho de voodoo, é bom a galera ficar preocupada com isso. aquele professor lá que me chamou a atenção, querido. Brincadeira. Não faço porque eu sei que tudo volta para a gente, então eu costumo plantar a sementinha boa para ver se eu colho aqui uma horta que presta, mas eu penso que você tem que ser livre e tem que estar atento. O que eu quero saber agora? Por que está vindo essa curiosidade? Então, eu vou buscar isso, eu vou estudar sobre isso. E às vezes vai ser algo muito superficial, que já teve coisa de eu comprar um livro e começar a ler, ver que não, ou era uma informação e tchau. Mas tudo uma hora se encaixa no caminho da gente, né? Ô, Mif, continuar falando de jornada? Tudo. Fazer mais uma pergunta. Quais são as pessoas, assim, essenciais da sua jornada? Quem são seus mestres de jornada? Eita, foram tantos. Porque, assim, todo mundo que entrou na minha vida foi para me ensinar muita coisa. Assim, eu nunca... Por eu ser, acho que essa pessoa desapegada, então acho que sempre que entrou na minha vida foram pessoas certeiras. Então, eu tive muitos mestres. Muitos. Hoje eu estou um pouco mais acima deles e eles ainda estão nessa caminhada, mas pessoas que são essenciais, que foi a pergunta que você fez na minha vida. Nossa, Flá, você me pegou. Para quem tem desapego, é difícil responder isso. É que assim, eu não quero dar uma resposta genérica para você, tipo, que tem esse negócio de a gente dar, vou dar uma resposta, a resposta que ela quer ouvir. Não, eu não quero ouvir nada. Normal. Eu não estou esperando ouvir nada. Seria falar, uma pessoa essencial na minha vida seria minha mãe, seria minha filha, seria meu esposo. Mas não! São pessoas essenciais na minha vida, com certeza, claro. Minha filha acho que é a pessoa mais essencial que eu tenho hoje. Mas acho que isso é muito relevante pela mudança que as coisas acontecem. Então, hoje eu não tenho nenhuma pessoa mestra, assim, claro, tem a Fê que me ajudou muito, me levou para esse caminho da ayahuasca, que, nossa, foi maravilhoso. Que eu já estudei, eu morei numa aldeia, esqueci de falar isso, que eu morava é verdade, não falamos, né? Você morou numa aldeia eu morava numa aldeia indígena, então tá tudo ali ligado, por isso que eu falo, velho, destino é uma coisa que é muito, muito top, então, no momento certo as coisas vêm. Eu morava numa aldeia, mas eu vim tomar ayahuasca no ano passado. Então, existem essas pessoas que numa cidade. Né, no xamanismo urbano que a gente tem hoje, né? Graças a Deus. Que é numa cidade. E ali, eu nem sei onde fica, porque é Itapevi? Itapevi, isso. Itapevi, claro. Um morrão pra subir ali, hein? Muito bom. Foi muito bom. Então, assim, hoje tem pessoas que têm me guiado. Quanto tempo você morou na aldeia indígena? Eu morei 6 meses na aldeia indígena. Muito bom. Lá no Tem que ser muito desapegado, né, gente? Nossa, minha mãe adorou a ideia. Minha mãe queria me matar, porque eu fiz praticamente 6 meses sem me comunicar com ela. Aí o povo pergunta, tipo, as perguntas que eu mais escuto. Você ficava pelada? Não, gente, eu não ficava pelada lá. É uma aldeia indígena, só que é aberta para turismo, assim, nas épocas de festa. Tem bastante cultura purutuia, que eles falam, que é a cultura branca, dentro da aldeia hoje, por ser uma aldeia turística, mas, assim, tem muita ancestralidade, muita coisa, nossa, foi muito uma experiência, assim, que hoje eu não iria mais, porque eu mudei, eu sou totalmente outra pessoa, hoje eu não conseguiria mais ver na aldeia, mas foi uma experiência que valeu demais, nossa.
Mas por que hoje, assim, ainda mais depois de tudo que você se libertou e tal, por que hoje não mais? Pela minha filha. Ah, porque tá, assim, entendi. pela minha filha, hoje eu não iria. Pô, se eu fosse sozinha, não, eu não sei nem se eu fosse sozinha, eu não saberia onde eu estaria hoje. Sei lá, acho que seria uma hippie em algum lugar, não sei. Não sei o que eu estaria fazendo hoje. Vou para São Tomé, eu falei, gente, eu não vou voltar, não. Eu vou ficar aqui vendendo minha arte, que eu nem tenho. Vou aprender agora, inclusive. Não, olha, quando a gente foi para São Tomé, e a gente conheceu um cara que ele tem um chalezinho na montanha mais alta que tem lá, no observatório de São Tomé. Cara, eu falei, pronto, eu vou morar aqui com ele. Pode arrumar um lugar aí. O cara louco, o cara, tipo, ele passou por todos os tipos de imersão que você pode imaginar. O cara fez PNL, o cara fez muita coisa. O cara é tipo um mago. E super rico, super bem de vida, morando no topo de uma montanha em São Tomé, velho. Que a vida melhor que essa. Que eu acho também que é o seguinte, tipo, quando você começa a desapegar tanto dessas coisas que terrena, por isso que eu acho que tem que ter esse equilíbrio. Porque senão, velho, você realmente vira um carinha no fim de uma montanha sem mais conexão nenhuma com ninguém. Porque eu acho que tem gente que chega num ponto que pensa, ninguém vai me entender. Eu não tenho mais apego a nada, a ninguém. Então, eu vou me isolar. Então, acho que tem que ter mesmo esse equilíbrio de, bom, eu vou buscar essa expansão da consciência, mas eu tenho que... Eu sei que eu ainda estou vivendo no planeta Terra, ainda não fui dessa para melhor. Mas que senão dá vontade. Eu não vou recriminar, nem julgar, porque que dá vontade dá. Tem vários momentos da minha vida assim. Eu tô num estágio que vários momentos eu sinto claramente que eu não sou daqui, que eu tô, e tem hora que eu falo. Igual quando você tá numa festa que você fala, ai, não vejo a hora de ir embora. Tem vezes que eu tô vivendo assim. Mas é o que você falou, realmente, se você não toma cuidado, você. E assim, um engano, né, das pessoas de achar. Esse exemplo de Santo Tomé que você deu é o melhor, porque lá você vê tanta gente que você olha e fala, ih, é tudo louco. Não, é gente inteligente pra caceta, gente bem de vida, gente que buscou o autoconhecimento no nível, só que não conseguiu equilibrar com a dimensão e falou, cara, ninguém vai mais me entender, então é melhor vir morar aqui no meio do nada, que é uma cidade com uma energia muito mística mesmo, então ela é, para quem nunca foi, tá ouvindo a gente, vá porque você vai sentir isso, porque lá inspira essa questão da conexão, de você valorizar isso, as coisas que tem para você viver ali é tudo muito natural, tudo muito natureza, é tudo muito místico, é tudo o tempo todo isso. Então ele te leva para esse lugar mesmo. E é isso, esse cara, ele foi o cara que infelizmente não arranjou uma tribo para trocar essa ideia aqui, e aí foi embora. Ele foi embora. Ele conversando com a gente, ele fala, pelo amor de Deus, eu não quero lidar com mais ninguém. Mas vocês são da hora, vocês eu queria que vocês morassem aqui com a gente. Mas você vê que é uma pessoa que é muito, muito inteligente, mas não soube equilibrar. Ele foi bem radical. Eu acho que ele nem come mais nada, acho que ele nem vive mais, ele só viaja. Só a luz. Mas dizem que tudo é perfeito, então ele tá também na jornada perfeita da vida dele, né? Se era isso que ele veio fazer, então tá fazendo. Eu não sei se é isso que eu vim fazer, que eu acho que não, que eu tô muito inserida aqui no mundo, na dimensão daqui ainda, para fazer certas coisas, mas essa busca interna, ela leva a gente para esse lugar também, assim, de que tudo é muito mais do que isso aqui, não é só isso. Aqui é só uma passagem mesmo, e que a gente tem que fazer tudo o que tem que fazer. Se apressa, igual você falou, acho que dá a impressão que eu vou embora, não vai dar tempo de aprender tudo. Eu nem tô nessa pretensão. Eu só quero que plasmem todos os livros que eu tô comprando aqui para eu levar embora. Levar para outra vida esse conhecimento. Oh, meu Deus do céu. Eu tava conversando com a Fê esses dias e a gente tava falando sobre exatamente isso, sobre já que é para trabalhar, por que não? O meu desejo. Às vezes eu me enxergo tipo como, sei lá, uma terapeuta mesmo. Serve para ganhar dinheiro? Que eu queria ganhar dinheiro com uma coisa que me dá muito, mas muito, muito prazer. Que seria mesmo curar pessoas e trabalhar nesse meio mesmo de juntar uma coisa com a outra. Vou buscar conhecimento e vou ganhar dinheiro. Seria meu sonho para fazer isso. Eu vou abrir um centro de terapia e eu vou tratar pessoas e aproveitar e arrumar continuar nesse caminho de evolução. Nossa, era o meu sonho. Aí a gente viaja junto, né? Porque a Fê é toda mística. Vamos fazer isso? Eu falei, vamos! Aí a gente compra uma Kombi azul e pinta de florzinha branca e a gente vai virar hippie.
É isso. E me Depois, chama, tá, querido? Que eu depois, amo Kombi. E eu não, também quero viver assim. Aí depois chega a notificação das faturas da Nubank, aí a gente tem que lembrar que não vai dar. Dessa vez não vai dar. Deixa para uma próxima vida. Leva o Nubank junto, não dá para unir as duas coisas? Eu amo Kombi, viu? Sou apaixonada por Kombi. Seria incrível, né? Se todo mundo pudesse trabalhar curando as pessoas. Mas a gente cura as pessoas mesmo de outras formas, né? No seu trabalho, por exemplo, com certeza você cura muitas pessoas diariamente, e a gente faz isso de forma tão natural que às vezes nem percebe, mas tá ali o tempo todo curando. E às vezes não tô curando muitas pessoas fazendo um trabalho, né? Que a gente chama missão de nível 2 ou 3, de curar pessoas desconhecidas, mas dentro do nosso círculo, dentro das pessoas que a gente convive, a gente está curando, está trabalhando junto com essas pessoas, enfim. Então, esse próprio cara que vocês encontraram lá em Santo Tomé, vai saber o que vocês não deixaram para ele ali de presente, porque todo encontro é uma troca, né? É um crescimento. Então, estão curando. Fala para a Fê que vocês já estão fazendo isso. Só não tem a Kombi ainda, mas futuramente pode adquirir a Kombi com o cartão do Nubank, bota tudo junto e bora, vamos embora. Vamos para cima. Muito bom. Ô, Mi, e qual o livro, música, frase, né, que você acha mais marcante, assim, da sua jornada, que você poderia deixar para a galera aí também se inspirar? Nossa, eu vou recomendar um livro, na verdade é uma sequência de livros, que eles são escritores evangélicos, mas os caras têm uma, tipo, hoje, né, com todo esse conhecimento que eu tenho agora, na época que eu li esse livro, esses negócios, é tudo que eu tô vivendo agora fora da religião evangélica, é os caras escrevendo no livro dele, é muito bom. Maurício Marquês, eu acho, que é o livro... pelo amor de Deus, calma aí que eu vou lembrar. Deixa eu falar o outro, que eu lembrei o outro, mas é porque tem que ler uma sequência. Eles são um livro para se ler em sequência. Uhum. Davi Rebolo, o nome do segundo, que eu ainda vou lembrar o primeiro. É Davi Rebolo. Corpos transmissores de glória. Não tem nada a ver com coisa evangélica. Cara, é um cara muito, muito louco. Corpos transmissores de glória, que são um livro excelente. Tem um que fala sobre... Ai, Flávio. Faz tanto tempo que eu li que eu não vou lembrar. Será que eu podia fazer um videozinho à parte para colocar no final? Não, depois você me manda e eu coloco na descrição, bonitinho, os livros, para o pessoal buscar. Então, para quem está ouvindo a gente que quiser saber depois dos livros, eu vou colocar na descrição do episódio. Tanto no YouTube como no Spotify vai estar lá o nome do livro e o autor. Vai ser melhor, que aí eu coloco eles na sequência. Que aí vem mas, bonitinho. São livros incríveis. Eu sempre gostei. Hoje eu não tenho mais tempo de ler quanto eu gostaria, mas eu já li muito livro na minha vida sobre muitos temas. Mas esses foram os que eu lia e eu tinha que parar e falar, mano, não, vou ter que ler isso aqui, porque não. Era uma coisa muito... Entrando muito em cartaz, assim. Você lê e fala, caraca, era isso! Parece que eu tô me reconhecendo. Muito bom. Muito bom. E música, eu sou uma pessoa... Eu não sei se você vai colocar fundinho aqui atrás da gente. Você vai colocar? Não. Ou não? Não, fundo não. Por que comigo não vai pôr fundinho? Todo mundo... Porque você tá no celular. No celular é mais difícil. Tá. Então, eu sou uma pessoa... Eu não escuto... É muito difícil eu escutar músicas atuais. Não é muito. Tipo, eu falo atual, tipo, de 2010 pra cá. Eu só escuto música antiga. Eu também, prefiro. Elis Regina. Então, assim, que nem Elis Regina, como nossos pais, é a minha música. Eu adoro, eu fico imaginando o que essa mulher tava pensando, o que ela tava vivendo na hora que ela compôs essa música. Porque, serve pra agora. Então, Legião Urbana, Tempo Perdido também é a minha música. Nossa, eu amo. Então, eu amo essas músicas antigas pra mim. O meu Spotify, ele teve que se adaptar aos anos 70, anos 80, anos 90. São músicas maravilhosas. O meu também. E você estava falando da Elis, né? Eu também amo as músicas da Elis e amo também Legião. E são músicas atuais e são músicas com história, que você escuta e fala, é isso. E são músicas que usam muita metáfora, né? Não sei se as pessoas que estão ouvindo a gente já repararam nisso, mas a maneira como a Elis, por exemplo, coloca a vida na música, por isso que é atemporal, que o tempo que você ouvir, não importa quantos anos vai passar, ela sempre vai servir, porque ela retrata a vida e retrata numa metáfora.
Então, assim, ela não pegou um tempo e falou, é isso, isso, como as não. músicas de hoje fazem. Por exemplo, tem música que hoje só vai fazer sentido hoje, daqui a uns anos ninguém vai entender, essa música vai cair no esquecimento. É por isso que as músicas não estão perdurando tanto tempo mais como as antigas perduravam, porque não traz mais metáfora, não fala, não tem letra, não tem história, né? Infelizmente é isso. Não que eu não goste, tá, gente? Eu também faço um TikTokzinho, de vez em quando, sou moderna. Mas eu penso que música mesmo com história, ela marca a sua vida e ela te leva, e é para sempre, né? Esses dias eu tive uma insônia, e aí acordei na madruga e fui assistir filme e assisti o filme da Elis, que tá na Netflix. Incrível, né? Que história linda, né? Muito, é inspirador mesmo. E as músicas também amo. Muito bom, muito boas dicas. Nossa. E os livros depois eu vou colocar aqui. E aí, agora, para fechar, eu vou fazer 2 perguntinhas, que a gente está chegando no final, infelizmente, porque por mim, eu desmarcava sua feijoada e a gente ficava aqui a tarde inteira gravando episódio. Falava, deixa, come essa feijoada amanhã, vai na janta. Mas, ó, eu queria que você falasse uma frase clichê. Sabe aquelas frases clichê que na verdade é crença, mas que a gente sempre fala? Tipo assim, tudo é perfeito, essas coisas assim. Você tem alguma frase clichê que você sempre fala? Eu acho que eu vou ser a pior entrevista que você já fez. Por quê? Porque eu não tenho essas frases clichê. Será? Não, olha, nenhuma. Vou te falar um segredo, vou te contar um segredo. Eu escuto todos os seus episódios. E aí, quando chegar nessa parte, eu ficava assim, ó, eu vou pesquisar alguma coisa. Eu vou buscar alguma coisa no YouTube para me ver. Eu tenho que pesquisar alguma frase, porque vai chegar essa frase. E eu não pesquisei nada, eu não tenho uma frase. Ótimo, não tem problema. A gente vai dar uma com você agora. A vida não é uma frase clichê. Agora você já tem um clichê que eu te dei hoje. Entre você se magoar e eu, vai você. Coloca, eu te amo, mas eu vivo sem você. Isso, nossa, essa frase é muito forte, eu gostei muito. E é muito lindo, eu ia falar aquela hora, eu acabei não falando. Esse lance da escolha de amar, que você estava falando, que amar é uma escolha, né? Isso faz do amor mais potente, não é? Que vem aquela... Eu sou muito dos clichês, porque eu gosto muito de frase, porque eu acho muito fácil de guardar, né? Frases marcantes, assim. E os memes, né? Que eu adoro, que tem uma frase que fala assim, que você deixa a gaiola do passarinho aberta para ele voar. Se ele voltar é porque realmente ele quis, né? Porque realmente ele quer estar com você. Que eu acho que ele resume isso que você falou do amor, de escolher amar. Porque você amar, aquela paixão louca que você falou lá de perder... Eu já tive várias paixonites dessa daí, principalmente quando eu não me amava nada. Então era um estrago na minha vida, assim, terrível. E eu penso assim, é diferente de escolher amar, porque escolher amar é muito maior. Eu tô aqui porque eu quero, eu te amo todo dia porque eu quero, porque eu não preciso, é porque eu quero mesmo. É porque então, eu isso quero. Que você falou é muito forte. A pessoa que é amada dessa forma tem um valor muito maior, né? Dela falar, pô, eu sou foda mesmo, porque essa pessoa poderia ter ido embora e ela escolheu ficar, então, sinal que eu tô valendo muita coisa, né? Então, fala pro Bruno que ele tá valendo muito. Ô, Mi, para fechar, eu quero saber qual que é o seu propósito, né? Tem uma frase do Jô Soares que fala que antes da gente morrer passa um vídeo, né? A nossa vida passa diante dos nossos olhos. E ele fala, faça com que vale a pena assistir. E aí eu queria que você dissesse aí que tipo de curta ou longa-metragem aí seria. Qual é o propósito disso tudo? Eu, assim, olha, eu vou dar um exemplo. Depois, eu chorei muito. Assim, quando a gente viajou para São Tomé com meus amigos, e eu sou muito de viver o agora. Eu sinto, tipo assim, se eu tô fazendo café, eu respiro o aroma do café e falo, nossa, velho, que café delicioso. Então, eu sou muito de viver. Tipo, eu não sou aquele tipo de pessoa que eu tô num ambiente com pessoas, mas minha cabeça, não. Se eu tô com você, eu vou viver o máximo. Que nem aqui, eu tô vivendo o máximo desse podcast, minha vida. Eu sou assim também, igual você. Porque essas são as memórias mesmo que vai ser muito gravado dentro de você, essas memórias. E aí, tipo, teve uma hora em São Tomé que foi o último pôr do sol, foi no domingo, aí não estava combinado a gente ver o pôr do sol. A gente, sabe, você conhece o letreiro de São Tomé? Faz tanto tempo que eu não fui, mas eu já fui no letreiro. Isso, onde fica lá, descrito mesmo, São Tomé. São Tomé. Dali dá para ver o pôr do sol. Não precisa ir para pirâmide, ali fica vazio.
E aí a gente tava descendo, porque a nossa chácara ficava naquele caminho, aí todo mundo falou assim, vamos parar, só pra tirar umas fotinhas aqui, pra gente ir embora, que a gente já ia embora, só ia chegar, colocar as coisas na mala e ir embora. Aí acabou que foi bem no horário do pôr do sol, e tinha um carinha lá tocando violão, e aí a gente começou a tocar nossa música, aí começou a tocar a música do Raul Seixas, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, e aí eu vi, tipo, toda aquela galera ali, todo mundo se abraçando, tudo, aí eu comecei a chorar, eu me escambiei de chorar. Porque assim, eu falei, olha que incrível, eu tenho pessoas maravilhosas na minha vida, que são meus amigos, eu tô com um pôr do sol maravilhoso desse, tem um peruano aqui, um peruano da Shopee que tá tocando Raul Seixas, que a gente tá... Eu curti, eu vivi aquilo com uma intensidade. E eu acho assim que esse meu curta da minha vida vai ser só muitos momentos intensos. E eu, tipo, eu não vou ter nem um pouco de preocupação em pensar assim, nossa, eu devia ter vivido melhor. Não. Eu vou morrer em paz. Eu acho que eu vou morrer muito feliz. Eu vou pensar assim, nossa, chegou a minha hora, eu vou viver tranquila. Eu não vou ficar aqui enchendo o saco de ninguém, sendo um obsessor, sugando energia dos Estamos sem tempo também para isso, né, Mi? Eu vou muito em paz. Eu acho que quando chegar a minha hora de ir, eu vou muito em paz. Eu vou ir com a certeza de que eu vivi tudo que eu tinha para viver. Com intensidade, seja a qualquer momento. Pequenos momentos, tudo. Deu e recebeu muitas flores em vida. Muitas. Dei muitas flores e recebi muitas flores. Lindo, foi maravilhoso. Adorei. Esse é o grande propósito mesmo. E você estava falando dessas cenas, chegou a me arrepiar aqui, você acredita? Eu sou muito empata, né? Então eu consigo puxar todas essas sensações. E eu também me emociono. Eu, depois que eu comecei a me conectar, eu me tornei a pessoa mais chorona da vida, assim. Nossa, tem vezes que eu tô num lugar, eu consigo captar uma energia que eu quero chorar, e estou engolindo choro nos lugares. Mas se eu tô num ambiente como esse que você narrou agora, eu também choro mesmo, que eu acho que é isso. A gente tem que vir aqui para sentir. Quanto mais a gente sente, mais intenso fica o momento. E são esses momentos raros, né? Que fazem toda a diferença, de você olhar em volta e conseguir captar tudo que está acontecendo. Olha o que eu estou fazendo, eu estou sendo amada, estou vendo um pôr do sol, puta, tem um cara aqui tocando uma música linda. É muito detalhe para você captar e você falar, poxa, que privilégio, né? Vários momentos assim da minha vida eu falei isso, que privilégio. Sabe por quê? Depois, lá na frente, eu não quero sentar e falar assim, nossa, eu era feliz e não sabia. Porque o maior dilema da vida das pessoas é esse, eu era feliz e não sabia. Não, sim, eu era feliz e eu sabia pra caramba que eu tava sendo feliz. E eu vivi isso, eu vivi. É isso. Show. Fechamos com chave de ouro, é isso. Sejam felizes e saibam disso. Lucidez aí pro pessoal. Essa é a minha frase. Coloca essa frase. Sejam felizes e saibam que estão sendo felizes. Amei. Também vou adotar. Sejam felizes e saibam disso. Não esperem passar para depois se arrepender ou para se dar conta, né? Saibam agora. Mi, quero te agradecer. Amei nosso papo. Vou fazer um episódio só para você vir contar a sua experiência da tribo indígena, que eu acho que vai ser muito... Tem muita coisa para contar da tribo. Vamos fazer, vamos ver. Depois aí você me fala sua agenda para a gente marcar para me falar só sobre isso. Porque o programa do Reconhece, eu quero remodular ele depois, né? Sim. Eu vou fazer essa temporada. E aí depois eu quero trazer um outro formato que seja mais livre, da gente falar sobre o que você quiser falar. Não que hoje não seja, porque ele acaba tendo esse formato, mas eu quero que a pessoa traga esse tipo de história, que só ela tem, como você tem aí únicas, né? Histórias únicas, e que deve ser uma experiência que enriquece muito. Mas todas as experiências que você trouxe aqui hoje enriqueceram a mim, e com certeza todo mundo que está ouvindo, foi um prazer. Eu já sabia que ia ser incrível, então já não, eu venho sem expectativa, mas eu venho com muita certeza para todos os episódios, porque todo mundo que eu intuí de chamar para vir aqui, eu sei que é muito dentro do campo do programa, dentro da proposta. Então, eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente. Mesmo ativando gatilhos, trouxe também muita cura. E você viu que você ficou preocupada lá de, eu vou falar de alguns gatilhos, mas com certeza trouxe bastante cura também nas palavras que você trouxe. E muito amor, que é o que você traz. Você é muito viajante do tempo, cheia de história, cheia de coisa, cheia de luz. Você é essa pessoa. Então, gratidão pela sua participação, amei. E volte quando você quiser, volta aqui no espaço, volta aqui no podcast. Eu quero
Onde e quando você quiser. Obrigada. Eu que agradeço muito, muito, muito. Quando você falou do podcast no dia da ayahuasca, eu falei, ela vai me chamar. Eu já tinha certeza que você ia me chamar. Aí, isso. No final, ela falou assim, eu quero que você venha. Puta, eu falei, com certeza, já sabia. Aí, tá vendo? Já veio alguém, já assoprou. Ih, querida, é encontros de alma. E é isso. Para quem tá ouvindo a gente, eu espero que vocês tenham gostado. Como a Mi falou, a gente troca de assunto e volta, e troca e volta. Você perdeu, volta do começo esse papo, que tem um monte de coisa boa para você aproveitar aqui. A gente falou de muita coisa profunda, complexa, porém com muito conteúdo. Então, que sirva aí para todo mundo, que tenha te ajudado. Gratidão por ter ficado até o final. E até o próximo episódio. Tchau, galera. Que bom que você ficou até o final. Não esquece de curtir esse episódio e se quiser saber mais sobre o meu trabalho, acesse @suame.líder no Instagram ou me procure por Flávia Gimenez lá no LinkedIn. Dá uma olhada aqui nos outros conteúdos do canal também. Tenho certeza que você vai gostar. Até o próximo episódio.